Na noite do aniversário de casamento, fui embriagado pela minha esposa. Só acordei às 2 da manhã com os sons de miados dela, sem imaginar que a acompanhei desde os tempos de escola até o altar. Ela retribuiu meu amor traindo-me na noite do aniversário de casamento. E, ao ser descoberta, disse que, se eu quisesse o divórcio, que fosse rápido, pois os poucos milhares em casa não me dariam nada. Ao ouvir isso, apenas acenei com a cabeça, sem fazer barulho. Tranquei o casal de cadelas no quarto e, calmamente, peguei o celular. Enviei uma mensagem no grupo da família da minha esposa, Liu Huiyan: por favor, venham todos os parentes e anciãos até minha casa agora. Tenho algo para discutir com Huiyan e com vocês. Logo, a sogra respondeu no grupo: você acha que todo mundo está desempregado como você? Só fica inventando coisas sem sentido. Ao ver a mensagem, fiquei furioso e disse: sua velha desgraçada, dou-lhe 15 minutos. Se você não vier, postarei as fotos da sua filha traindo no grupo da família. Embora eu queira acabar com Liu Huiyan agora mesmo. Isso não seria muito fácil para ela? Comparado a um golpe rápido, causar dor psicológica é muito mais cruel. Meia hora depois, todos os parentes da família de Liu Huiyan estavam na minha casa. O sogro foi o primeiro a falar: Xiao Xian, o que está acontecendo hoje? Tão tarde você ainda insiste em chamar todos os anciãos da família? Enquanto todos olhavam confusos, eu abri a porta do quarto com um sorriso amargo e disse: vejam bem a filha exemplar que a família Liu casou. Ela está traindo o marido dentro de casa, na minha frente. Nesse momento, o rosto de Liu Huiyan estava muito sombrio. Embora estivesse vestida, um homem e uma mulher sozinhos no mesmo quarto na calada da noite, até um tolo adivinharia o que fizeram. Mas antes que eu terminasse, Liu Huiyan me atacou primeiro: vamos nos divorciar. Afinal, você é um inútil. O pai de Liu Huiyan é um professor aposentado, sempre muito preocupado com a aparência. Mas, na família Liu, ele nunca teve a palavra final. No fundo, ele mesmo é um genro que mora com a esposa, e a filha tem o sobrenome da mãe. Quanta autoridade ele poderia ter? Como esperado, antes que o sogro terminasse de falar, a mãe de Liu Huiyan avançou e gritou: divórcio já! A família Liu não tem genro inútil e desgraçado como você. Se não fosse pelo dinheiro que dei para reformar esta casa, seus parentes pobres nem teriam condições de juntar. Agora, depois de fazer o bem, não recebo nada em troca. E você ainda ousa desafiar a família Liu? Arruma suas coisas e some daqui. Ao ouvir isso, interrompi com um sorriso sarcástico: muito bem dito, minha querida sogra. Você é uma gracinha. Fique tranquila, vou sumir. Mas antes, só tenho um pedido. Posso abrir mão da casa, do carro e até do dinheiro. Mas meu filho tem que ficar comigo. A sogra recusou de imediato: você quer o meu neto? Você não vai ter nada. A mãe de Liu Huiyan foi categórica: afinal, cresci órfão. Então, desde que meu filho nasceu, a família Liu sempre cuidou dele. Isso está de acordo com o que eu imaginava. Como uma família extremamente machista como os Liu abandonaria a criança tão facilmente? Agora, só resta encontrar um advogado e ir para a justiça. Mas ainda tenho alguma confiança. Não importa como, essa briga eu venço. O tribunal não daria a criança para uma mulher adúltera como ela. Amanhã, vamos ao cartório. Meu advogado entrará em contato com vocês. Depois de dizer isso, peguei um bastão e coloquei à minha frente, claramente indicando que eles fossem embora. A multidão se dispersou em alvoroço. No final, só restamos eu e Liu Huiyan. O amante dela já tinha escapado na confusão. Agora, ela parecia muito indefesa e disse: Xian Jian, você está falando sério? É, Xiao Xian, podemos resolver isso em família, a portas fechadas. Por que dar espetáculo para os outros? O sogro começou a tentar me convencer com calma. Antigamente, eu teria aproveitado a deixa e deixado para lá. Mas hoje não é mais como antes. Nenhum desses realmente se importa comigo, incluindo esse sogro que vive de apaziguar tudo. No entanto, vendo que eu não respondia, a mãe de Liu Huiyan começou a se irritar: Xian Jian, se você quer o divórcio, tudo bem. Mas no acordo tem que constar que o carro, a casa, a poupança e o Anyuan ficam com Huiyan. Ao ouvir isso, levantei-me imediatamente. Agarrei a gola da sogra e gritei: vou repetir pela última vez, o carro, a casa e a poupança são seus. Mas Yuan é meu filho e tem que ficar comigo. Entenderam? Xian Jian, solte minha mão. Ela é minha mãe. Liu Huiyan avançou para me enfrentar, mas levei um tapa e caí no chão. O velho também não aguentou mais e interveio: Xiao Xian, um cavalheiro usa a palavra, não as mãos. Vivemos numa sociedade com leis. Agredir alguém dá processo. Se ainda me reconhece como pai, solte-a. Virei-me e olhei para ele com os olhos injetados.
Vou te chamar de pai pela última vez. Você sabe como a família Liu me tratou. Não peço nada além. Só quero a criança. Isso não é pedir demais? Sua família não pode ficar com todas as vantagens. Além do mais, sua filha, com um filho de outro, terá dificuldade para se casar de novo. Por que insistir em disputar comigo? Nesse momento, a sogra gritou novamente. Xianjian, você nunca vai ficar com Yuan Yuan. Pare de sonhar acordado. Porque Yuan Yuan não é seu filho. Se não acredita, pode fazer um teste de paternidade. Essas palavras me atingiram como um raio. Yuan Yuan, você nunca vai ficar com ele. Pare de sonhar acordado, porque Yuan Yuan não é seu filho. Se não acredita, pode fazer um teste de paternidade. Essas palavras me atingiram como um raio. Corri imediatamente para Liu Huiyan, esperando obter uma resposta definitiva da boca da mulher com quem vivi por tantos anos. Huiyan, sua mãe está mentindo, certo? Yuan Yuan é meu filho, não é? No entanto, o que consegui com essas palavras foi. Mas o olhar frio de Liu Huiyan disse. Você não tem ideia se é seu próprio filho. Já se passaram tantos anos, Xianjian, você não pode ser tão ingênuo? Dizendo isso, Liu Huiyan foi direto para o escritório. Ela revirou por alguns minutos, depois pegou um papel e jogou na minha frente, dizendo, veja você mesmo. Quando a criança tinha 1 ano e meio, eu fiz um teste de paternidade para você, os resultados estão aí, veja você mesmo. Muito bem, essa vergonha de adultério e traição, vocês nem disfarçam mais, certo? Parece que minha constante tolerância no passado já fez essa pequena querida ter muitas ilusões, mas não sei porquê. Ao ouvir as palavras afirmativas de Liu Huiyan, eu me senti aliviado, nem mesmo olhei para o teste de paternidade. Não por falta de coragem, mas por achar desnecessário. Então, o que eu fizer a partir de agora? Não terei mais preocupações futuras. Essa família já perdeu o último amuleto de proteção. Agora vou fazê-los saber o que é desespero. No dia seguinte, Liu Huiyan concordou de bom grado em ir comigo ao cartório para o divórcio. Claro, agora o divórcio tem um período de reflexão de 1 mês, mas não importa, posso esperar. Tudo terminou às 8 da noite. Separado de Liu Huiyan, fui para casa procurar as câmeras que tinha instalado antes. Já estava alerta para todos os comportamentos de Liu Huiyan. Quanto à confusão de hoje durante o dia, não passou de uma encenação que aproveitei a situação. Só que o plano do homem não supera o do céu. Não esperava que Yuan Yuan não fosse meu filho biológico. 29 dias inteiros. E se ela não entrar em contato comigo? Ao ouvir isso, respondi com indiferença. Olhe seu celular, eu te enviei um vídeo. Depois de dizer isso, desliguei a chamada. Liu Huiyan, que estava dando aula, abriu o vídeo com impaciência. No segundo seguinte, seu corpo inteiro tremeu. Por sorte, ela sempre mantinha o celular no silencioso, senão, na frente de tantos alunos. Seria uma vergonha mortal na hora. No vídeo, de repente, aparecem cenas dela com o amante se acariciando em casa. E filmadas de todos os ângulos, sem pontos cegos. Liu Huiyan sentiu um calafrio na espinha. Contendo a raiva histérica, ela respondeu, Xianjian, o que você quer? Você sabe que o que está fazendo é ilegal. Ao ouvir isso, um sorriso frio se formou no meu canto da boca. Hoje à noite, volte para casa, temos algo a discutir. Claro, você pode optar por não voltar. A escolha está toda em suas mãos. Ignorei a resposta de Liu Huiyan e desliguei o celular. Como ainda era cedo, fui ao supermercado comprar alguns bifes e vinho tinto. Hoje à noite, vou preparar um jantar à luz de velas para minha amada esposa, como quando a pedi em casamento. O tempo passou rápido e logo chegou às 6 da noite. Liu Huiyan entrou em casa com o rosto pálido. Eu, vendo isso, sorri e disse, lave as mãos primeiro, vou te servir o vinho. Liu Huiyan, sem interesse, respondeu, Xianjian, não estou com vontade de comer com você. Diga logo o que quer de mim. Lave as mãos primeiro, comemos e depois conversamos. Minha voz foi firme e inquestionável. Sem escolha, Liu Huiyan se virou e foi para o banheiro. Enquanto isso, fui direto para a mesa de jantar, tirei um comprimido do bolso e coloquei na taça dela, depois despejei o vinho tinto já decantado. Quem não é ousado não é homem. Hoje à noite, vou cobrar um pouco de juros. Sob a luz fraca das velas, Liu Huiyan me encarou fixamente. Chega, diga o preço. Que condições você quer para pagar esses vídeos? Querida, veja como você me vê agora. Que tal brindarmos? Afinal, esta pode ser considerada uma ceia de despedida. Ao ouvir isso, Liu Huiyan conteve a repulsa interna. Virou o vinho tinto de uma só vez e disse, você quer a casa, o carro ou a poupança? Mas já vou avisando, a casa não pode ser sua. O carro posso considerar, e a poupança você mal ganhou, além de que quase não sobrou dinheiro em casa. Ouvi com indiferença, falar disso é muito vulgar. Xianjian, cale sua boca suja. Se falar mais bobagem, vou rasgar sua boca.
Ao ouvir isso, comecei a rir alto. É de morrer de rir. Liu Huiyan, minha querida esposa, quer ver como você está nojenta agora? A sensação extrema de humilhação fez Liu Huiyan sorrir com sarcasmo. Mas logo ela sentiu uma forte sonolência. Vendo-a com sono, sorri e caminhei devagar até ela, abraçando-a. Liu Huiyan, resistindo ao sono, gritou com raiva, tire suas mãos sujas, suma daqui. Porém, a voz de Liu Huiyan foi ficando mais fraca, e em poucos minutos ela adormeceu profundamente. Então, a joguei na cama. Peguei o celular do bolso superior dela, desbloqueei com o reconhecimento facial e abri os aplicativos de redes sociais. A primeira coisa que vi foram vários grupos de classe e trabalho. O currículo de Liu Huiyan era excelente, formada em uma universidade de elite 985. O pai era professor universitário. A mãe era uma alta funcionária aposentada de uma empresa estatal. E ela também não decepcionou, com apenas 28 anos. Já era orientadora universitária na Universidade de Huaina. Mas agora, tudo isso é inútil. Enviei o vídeo que havia enviado para Liu Huiyan. Para todos os grupos, exceto duas pessoas, o homem musculoso e Shunan, o aluno de Liu Huiyan. Como esperado, os grupos explodiram instantaneamente. Amanhã de manhã, quando ela acordar, sem dizer em todo o país, pelo menos em Ninhai, Liu Huiyan certamente se tornará famosa. Olhei para minha esposa dormindo profundamente no quarto e já imaginei a expressão dela ao acordar amanhã. Nesse momento, o celular de Liu Huiyan tocou de repente. Peguei e vi que era uma mensagem de Shunan, o aluno dela. Orientadora, você está ocupada agora? Esse cachorrinho bajulador, assim que o vi pela primeira vez, soube que era o discípulo bajulador do Five Tigers of Youth, Fat Sheep. Ainda assim, ele faz perguntas tão humildes e idiotas. E olhando o histórico de conversas anteriores dele com Liu Huiyan, era tanto que não dava para terminar de rolar, provavelmente já estava enfeitiçado. Mas agora não tenho paciência para lidar com ele. Em vez disso, abriu diretamente a conversa com Wang Tianyan, o amante de Liu Huiyan, e ele provavelmente ainda não sabe que está prestes a se tornar uma celebridade em Ninhai. Então enviei-lhe uma mensagem, ainda acordado. Wang Tianyan respondeu instantaneamente, tão cedo? Ainda estou na academia. Sentiu minha falta, querida. Vi que o peixe mordeu a isca, sorri levemente e respondi, sinto sua falta. Sou o marido dela, quero conversar com você. Querida, essa piada não é engraçada. A frase vinha acompanhada de um emoji nojento. Obviamente, Wang Tianyan não acreditava que Liu Huiyan ainda estivesse comigo. Você acha que sou alguém que gosta de brincar? Amanhã de manhã conseguiremos a certidão de divórcio. Esta noite é o último dia como marido e mulher. Não se apresse. Depois desta noite, ela será sua. Vendo que ele não respondia, enviei diretamente a foto que tinha tirado. Desculpe, exagerei um pouco. Mas já é meia-noite, a partir de agora ela é sua. Do outro lado, Wang Tianyan, ao ver a mensagem e a foto, sentiu como se milhares de formigas rastejassem pelo corpo, sufocando de frustração. Aquela noite seria sem dormir para ele, enquanto eu dormia tranquilamente de volta. Meu objetivo já estava alcançado. Já que não podia tê-la, que tudo fosse destruído junto. Numa manhã, assim que Liu Huiyan abriu os olhos, foi pegar o celular. Vendo isso, disse-lhe calmamente. Você bebeu demais ontem, o celular caiu na água e não liga. Liu Huiyan incrédula respondeu, como é possível? Meu celular estava no bolso o tempo todo, como poderia cair na água? Xianjian, pelo menos invente uma desculpa melhor, ok? Liu Huiyan sentiu instintivamente que algo estava errado, mas não sabia explicar. Você tem tanta certeza de que não ficou bêbada ontem? Essa pergunta ambígua deixou Liu Huiyan sem resposta. Na noite anterior, ela lembrava que, depois de 2 copos de vinho, ficou tonta. O que aconteceu depois foi um branco total. Então, diante do meu questionamento, ela realmente não tinha como refutar. Vendo Liu Huiyan confusa, continuei. Você está enrolando aqui, não quer se divorciar? Não tenho tempo a perder com você. Deixei seu celular no sol para secar. Quando voltar, pode ver o quanto quiser. Tudo aqui agora é seu. Liu Huiyan ouviu, pegou a bolsa e saiu de casa primeiro. Horas depois, os dois seguravam a certidão de divórcio vermelha. E a relação conjugal entre eu e Liu Huiyan estava oficialmente encerrada. Quase ao mesmo tempo, uma voz parecida com a de um sistema soou na minha cabeça. Parabéns ao anfitrião pelo divórcio bem-sucedido. Fundo de vencedor da vida, 3,6 milhões de yuans. Então peguei o celular e abri o banco online para verificar. De fato, 3,6 milhões de yuans haviam caído misteriosamente na conta. Mas antes que pudesse pensar muito, fui cercado por um grupo de velhos e jovens da família Liu. Vendo a família Liu furiosa, mantive uma expressão indiferente. Já Liu Huiyan estava confusa, sem saber que já era famosa em Ninhai. Mãe, o que houve?
Padrinho, o que vocês estão fazendo? A sogra, com o rosto cheio de gordura, olhou para a filha perplexa e percebeu que era coisa minha. Nesse momento, a prima de Liu Huyan a puxou para o lado e mostrou algo no celular, apontando. Rapidamente, o rosto de Liu Huyan ficou roxo como o fígado. Ela ergueu a cabeça e me olhou com ódio, gritando, Xianjian. Eu, com uma expressão inofensiva, disse. Gritei para a multidão da família Liu. Advogado Zhan, você não chegou cedo? Por que não sai logo para me defender? Assim que terminei, um homem de óculos, vestindo terno, veio à minha frente e disse calmamente, apresento-me, Zhan Yekun. Sou o advogado contratado pelo Sr. Xianjian. Vamos entrar com uma ação judicial sobre a divisão de bens do divórcio entre o Sr. Xianjian e a Sra. Liu Huyan. Estes são a procuração e o contrato de mandato. Se precisarem, podem dar uma olhada. Liu Huyan estava cheia de ódio por mim. Então foi a primeira a me ironizar. Xianjian, você ficou louco por dinheiro? Com essa quantia? Agora contrato o advogado Zhan Yekun. No caso de ocultação e transferência de bens comuns do casal por Liu Huyan durante o casamento, como meu representante na ação, entenderam. A sogra não aguentou mais e gritou, Xianjian, pare de falar besteira aqui. Acha que a família Liu não tem homem? Isso mesmo, irmã, não dê ouvidos a ele. Hoje você dá a ordem, diga qual braço quer arrancar. Um homem de meia idade começou a gritar, mas o rosto da mãe de Liu Huyan estava extremamente feio, assim como o de Liu Huyan. Ela não disse mais nada. Cai fora logo. Não atrapalhe. Já não está envergonhado o suficiente? Eles têm vergonha de falar. Vocês não têm noção? Seu maldito. Obviamente, o homem de meia idade sentiu-se desafiado. O que é que tem? Estou falando de você. O dia inteiro fazendo barulho, sem saber de nada, só latindo bobagens. Você sabe o que está dizendo. Então uma mulher de meia idade avançou primeiro, apontando para o meu rosto e começou a xingar. Ouviu-se um tapa seco. Meu tapa chocou todos. Depois de bater na velha, esfreguei a mão. Ela, segurando o rosto, me encarou espantada e gritou. Seu moleque insolente, ousa bater em mim. Mal terminou, outro tapa ainda mais alto soou. O que você está resmungando? Acabei de calcular para você. Um tapa vale 100.000, suficiente. 2 tapas, dou-lhe 200.000. Mas também pode optar por chamar a polícia. Naquele momento, eu, arrogante e desenfreado, parecia completamente transformado. A confiança vinda dos ossos não parecia de alguém pobre e miserável. Esse é o poder do dinheiro. Você tem dinheiro para viajar? Um tapa 100.000? Metendo o nariz onde não é chamado. Quer bancar o poderoso? Hoje você não escapa da delegacia. Após alguns segundos de silêncio, o homem de meia idade finalmente falou. Afinal, a que levou a surra era a esposa dele. Eu, sem me importar, tirei o celular e disse impacientemente. Abra seu celular, vou escanear na sua frente agora. Foi você mesmo quem disse. Cadê a dignidade? Se hoje você conseguir bancar esse fingimento, eu deixo passar. Você ainda diz que deixa passar? Trate de ficar feliz na surdina. Com um bip transferi o dinheiro. Recebido, 200.000 yuan. Liu Huyan me olhava espantada naquele momento. Na verdade, não só ela, mas todos ali também estavam muito surpresos. 200.000 não são R$ 2. Ninguém esperava que alguém faria isso só para desabafar. Caiam fora agora. Cada um vai para o seu canto. Já não passou vergonha suficiente? Disse o homem de meia idade após receber os 200.000. Ainda achava meio irreal. Bom, parentes e amigos, agradeço muito a todos por virem apoiar nossa Liu Huyan. Mas este não é lugar para conversar. Depois agradecerei um por um. Meu ex-sogro, um professor aposentado, sempre se importou com a honra. Hoje a vergonha que ele passou já foi grande demais. Só queria que acabasse logo. Tudo bem, então vamos voltando. Qualquer coisa a gente liga. Não deixem esse cara levar vantagem. Então os Liu foram saindo todos de uma vez. A mãe de Liu Huyan, até aquele momento, não disse uma palavra. Claro que eu sabia porque ela de repente ficou muda. Essa velha viciada em jogo merece. Há 3 anos eu já sabia que minha sogra barata jogava mahjong todo santo dia. Viciado só para se cortar as mãos ou perder tudo que tem. Se não, nunca para. Nestes anos, ela não só gastou toda a aposentadoria do velho, como também pediu dinheiro emprestado em nosso nome para pagar dívidas de jogo. Nossa casa já tinha sido transferida para o nome dela 1 ano atrás. Na época briguei feio com Liu Huyan. O resultado foi óbvio, um braço não é mais forte que uma coxa. A casa acabou indo para a cabeça da minha ex-sogra. Senão, eu não teria desistido de todos os bens tão facilmente.
Na verdade, eu estava esperando exatamente hoje. Queria fazer Liu Huyan perder a reputação, não só espiritualmente, mas também materialmente, destruir essa família por completo. Queriam me fazer de corno manso? Não vou aceitar. Liu Huyan naquele momento voltou a mostrar seu jeito arrogante de sempre. Xianyang, acho que precisamos ter uma conversa séria. No meu sentimento, ela sempre foi um cisne branco orgulhoso. Mesmo na pior situação, nunca baixaria sua cabeça nobre. Eu então disse calmamente, o que ainda temos para conversar? Antes alguém não disse que não queria mais contato? Acho que não há necessidade de falar besteira. Liu Hui ouviu e gritou com raiva. O que aqueles vídeos significam? Ainda não acertei as contas com você. Acha que espalhar boatos não é crime? Você violou gravemente meu direito de privacidade. Eu, ao ouvir, fingi amnésia. Que vídeos? Do que você está falando? Vendo minha cara de pau, Liu Huyan rangeu os dentes de ódio. Seu canalha sem vergonha. Naquela época fui cega, fiquei com você tantos anos. Se soubesse que era esse tipo de coisa, eu preferia nunca me casar. Ela falou com tanto rancor que acabei rindo. Isso mesmo, você foi cega. Para mim, não só cega dos olhos, mas também da cabeça. Afinal fomos marido e mulher. Meu sincero conselho é, quando sair, nunca diga isso a ninguém. Tenho medo de todo mundo morrer de rir. Sua cara é mais grossa que muralha. Realmente uma louca sem vergonha. Liu Hui ainda queria me xingar mais, mas o ex-sogro veio e a arrastou para longe. Depois de colocar Liu Hui e a mãe no carro, o ex-sogro veio andando devagar e falou baixinho. Xiao Xian, você não está ocupado hoje? Quer ir em casa? Acho melhor resolver algumas coisas pessoalmente. Eu apenas disse com indiferença, acho melhor não. Não temos mais o que dizer. Vamos seguir o caminho legal. Não tenho energia para me envolver nisso. Você também foi genro agregado. Todos esses anos vi o sofrimento que passei. Não quero mais falar sobre sentimentos. Essas palavras quebraram de vez as ilusões do ex-sogro. Ele era um intelectual, via tudo com clareza. Sabia que continuar insistindo era perda de tempo. Tudo bem, Xiao Xian. Realmente, nesses anos os Liu te fizeram mal. De agora em diante, faça o que quiser. A partir de hoje você é livre. Depois de dizer isso, sem esperar minha resposta, o velho virou as costas e foi embora curvado. No dia seguinte, ainda estava dormindo, quando fui acordado por um telefonema. Atendi e era a polícia. Disseram que Liu Huyan tinha ido até o telhado do prédio da escola e queria pular e se matar. Ao ouvir isso, meu primeiro pensamento foi, essa família perdeu a vergonha e começou a fazer chantagem. Sentado no táxi, já tinha pensado na estratégia. Eles querem jogar a sujeira em cima de mim? Então vamos ver quem é mais rápido. A Universidade Huainan é a única universidade em Ning'ai. Por causa do trabalho de Liu Huyan, já vim aqui várias vezes. Chegando lá, fui direto até a base do prédio. Naquele momento já estava lotado de gente. Levantei a cabeça e olhei para o telhado. Realmente vi Liu Huyan parada lá em cima, mas estava muito longe para ver sua expressão. Que mulher suicida! Depois de responder em voz baixa, aproximei-me do policial e disse, olá, camarada policial. Chamo-me Xian Yang, sou o ex-marido da mulher lá em cima. Foram vocês que me ligaram para vir aqui. Após eu dizer isso, o policial olhou para mim com um olhar estranho e cheio de compaixão. A sua ex-mulher quer saltar do edifício. A mãe dela exigiu que você viesse pedir desculpas. Diz que o vídeo que você publicou foi gerado por software e que você deve esclarecer a situação agora mesmo diante de todos na escola. Caso contrário, a morte da filha dela será culpa sua. Ao ouvir isso, fiquei estupefacto. Havia alguém com experiência a orientá-la por trás, mas este método continua a ser egoísta como sempre. Se eu realmente fizesse o que eles pedem, não sei se Liu Huyan morreria ou não, mas, no segundo seguinte, a polícia levar-me-ia para a esquadra. A acusação de violação do direito à reputação seria inevitável. Então, sorri para o policial e disse, obrigado, camarada policial. Ainda não sabia deste assunto. De seguida, subi as escadas. Logo que cheguei, vi a minha ex-sogra, que parecia uma mulher histérica, a rolar no chão, deixando até a policial que tentava acalmá-la com uma expressão de impotência. Dá para imaginar o quão repugnante esta velha é. Quando o meu ex-sogro me viu subir, aproximou-se com lágrimas nos olhos e agarrou-me na manga. Xian Yang, por favor, convence a Huyan. Ela é a minha única filha. Ao ouvir isso, respondi com indiferença, não se preocupe primeiro. Vá descansar um pouco ao lado. Depois, virei-me e gritei para o lado. Ó, você aí! Pare de rolar no chão. Estou com pouco tempo. Se tem algo a dizer, fale rápido. A minha ex-sogra olhou para mim, que mantinha uma expressão calma, e disse com os dentes cerrados, seu maldito, arruinaste a nossa família. Eu ripostei imediatamente com firmeza.
Que disparate estás a dizer? O que é que isso tem a ver comigo? Vim aqui para te informar de uma coisa. Há pouco, o tribunal aceitou formalmente a minha ação judicial. Preparem-se para devolver a casa, o carro e o dinheiro. Dito isto, virei-me e fui-me embora, sem hesitar. Vendo que tinha perdido a face desta forma e não obtivera nenhum resultado, a minha ex-sogra percebeu que já não adiantava insistir comigo. Então, agarrou-se à perna da jovem policial e começou a choramingar. Camarada policial, tem de fazer justiça por mim. Este malvado sem coração quer matar. A minha filha vai morrer hoje. A policial, sem alternativa, disse-me, pedimos que viesse hoje para salvar uma vida. Aconselhe a sua ex-mulher. Salvar uma vida é mais meritório do que construir uma pagoda de 7 andares. Não podem sentar-se e conversar sobre as coisas. Provavelmente, esta policial não sabia o antes e o depois da história. Por isso, respondi, um pouco resignado, está bem, já que vocês insistem, vou tentar. Mas não sei se vai resultar. A propósito, tem um megafone? O vento está forte cá em cima e receio que ela não ouça o que digo. Vendo que eu cedia, a policial ficou muito contente e entregou-me um megafone. Mas ninguém reparou que, naquele momento, um sorriso sarcástico se formou no meu rosto. Após pegar no megafone, o meu espetáculo começou. Querida, não faças nenhuma loucura. Eu e o nosso filho nunca te culpamos. Mesmo que o filho não seja meu, tratei-o sempre como se fosse meu durante todos estes anos. Aqueles vídeos de vigilância foram maliciosamente divulgados por outras pessoas. Pergunto, que pessoa normal colocaria câmaras em todos os cantos de casa? Ao ouvir isto, a minha sogra olhou para mim, boca aberta. Nunca imaginou que, mesmo com a filha a ameaçar saltar, eu ainda ousasse dizer tais coisas para provocar Liu Huiyan. Ela levantou-se imediatamente e gritou. Não acreditem nas mentiras que ele está a dizer. Este canalha quer que a minha filha salte daqui. Infelizmente, o vento no terraço era tão forte que ninguém conseguia ouvir o que ela dizia. Entretanto, Liu Huiyan, que estivera de costas para mim, virou-se subitamente e fitou-me fixamente, com os seus belos olhos cheios de rancor. Hoje, a família toda se reunirá para planear esta estratégia, na esperança de forçar Xian Yang a ceder. Mas nunca esperaram que este antigo marido hesitante e medroso não caísse nessa. A situação já tinha fugido ao guião original da família Liu e estava a tornar-se cada vez mais incontrolável. O vídeo ainda poderia ser justificado com a desculpa de montagem ou troca de rosto. Mas agora Xian Yang revelara que a criança não era dele. Nesse momento, Liu Huiyan percebeu que tinha julgado mal. Nunca imaginou que eu nunca tivesse pensado em ceder. O meu objetivo sempre foi claro, matar a pessoa e destruir-lhe a alma, arruinando-a completamente desde a raiz. No entanto, embora eu dissesse doces palavras e fingisse preocupação, a expressão no meu rosto permanecia fria como gelo. Apesar da distância de vários andares, ainda conseguia ouvir o burburinho e a comoção da multidão lá embaixo. Então, aproveitando o momento, aumentei o volume da minha voz e continuei. Não me importo se o filho é meu ou não, nem me importo com quantos homens estiveste. Só me importo que voltes para o meu lado. Quando pediste o divórcio, implorei-te que ficasses. Roguei a todos os teus familiares mais velhos que intercedessem por mim e te fizessem mudar de ideias. Mas tantos anos de amor não resistiram a um momento de prazer teu. Alguém disse que amar é saber renunciar. Disseste que já não amavas e querias liberdade, e eu escolhi renunciar a ti. No divórcio, optei por sair de mãos vazias. Dei-te o carro, a casa e o filho. Houve quem dissesse que fui tolo, mas eu sei que não sou nada tolo. Só queria que, depois de me deixares, tivesses uma vida melhor. Mas, mesmo assim, aquele canalha magoou-te, a ponto de chegares a esta situação de querer saltar. Huiyan, por favor, pelo nosso filho, não faças nenhuma loucura. Dito isto, baixei o megafone e olhei para Liu Huiyan, que permanecia imóvel, com um sorriso de triunfo. Lá embaixo, a multidão explodiu em murmúrios e discussões. Canalha! Seu grande canalha! A minha ex-sogra começou a insultar-me aos berros. Naquele momento, ela desejava poder devorar-me e dormir sobre a minha pele. No final, eles perderam. O plano que mãe e filha conceberam, desesperadas, foi completamente arruinado pela minha atuação. E, em apenas alguns minutos, atirei mais 3 baldes de lama para cima de Liu Huiyan, ganância insaciável, adultério e ainda exigir todos os bens. Além do facto de o filho que o homem criará durante anos ser bastardo de outro. Por fim, o mais repugnante, dizer que queria saltar porque foi abandonada pelo amante. Nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu lá embaixo. Ao ouvir o som, Liu Huiyan empalideceu e o seu corpo inteiro começou a vacilar. Nesse momento, eu já estava a apenas alguns passos de distância dela. Liu Huiyan olhou para aquele homem com quem partilhara a cama e sentiu um calafrio de medo. Foi então que eu abri a boca, mas nenhum som saiu, apenas o movimento dos lábios.
No entanto, Liu Huyan conseguiu ler nos meus lábios o que eu dizia: se tens coragem, salta. Se não saltares, não te respeito, seu cobarde. Naquele instante, não havia qualquer emoção no meu olhar, apenas frieza, crueldade e um ódio infinito por Liu Huyan. De repente, uma lufada de vento soprou. O corpo já frágil de Liu Huyan foi abalado pela rajada. Então, com as pernas a fraquejar, sob o olhar de todos, caiu direta e verticalmente do topo do edifício. Ah, ele pulou. As pessoas lá embaixo levaram um susto, afinal ninguém esperava que ele realmente pulasse. Xian Jian olhou para o telhado vazio e ficou ligeiramente atordoado, mas logo se recuperou. Morreu. Que bom. Essa vadia viva seria para sempre a mancha na vida dele. Vários policiais subiram rapidamente ao telhado, mas Xian Jian virou-se e foi em direção às escadas. A jovem policial, irritada, puxou. Você não pode ir. Ela ia ser salva. Foi por sua causa que ela pulou de novo. O quê? Você ouviu o que acabou de dizer? Está maluco? Xian Jian olhou incrédulo para a mulher à sua frente. Que absurdo! É chover e fazer sol ao mesmo tempo. Xian Jian ficou sem palavras. Que culpa tenho eu? Foi ela quem pulou, não fui eu que a forcei. E eu passei o tempo todo tentando convencê-la. Se você não é surda, deve ter ouvido o que eu disse. E, mesmo que fosse, eu estava usando um megafone. Tantas pessoas lá embaixo ouviram. Não acredito que você não tenha escutado. Essa garota provavelmente nem é casada. Ao ouvir Xian Jian, ela regalou os olhos incrédula. Você é muito frio. Vou te dizer uma coisa. Se a sua esposa morrer hoje, você vai se dar mal, cai fora. Minha esposa? Essa mulher não tem nada a ver comigo, entendeu? Xian Jian disse enquanto tirava do bolso do casaco a certidão de divórcio e balançou-a na frente dela. Peguei hoje de manhã, ainda não guardei. Saia da frente. Tenho coisas para fazer. Enquanto os dois discutiam, a ambulância já tinha partido. Este prédio tem só 5 andares. Na verdade, só 4 andares e meio, então não é muito alto. E ainda colocaram um colchão de ar. Xian Jian calculou que Liu Huyan provavelmente não morreria. Liu Huyan, paralisada, olhava para o céu com olhos vazios. 2 policiais estavam ao lado dela. O velho seguiu a ambulância para o hospital. Xian Jian sabia que essa farsa, até ali, estava apenas começando. O burburinho sobre a traição de Liu Huyan provavelmente atingiria o auge esta noite. Xian Jian queria ver como ela manteria o emprego. Liu Huyan podia fazer essas coisas sem vergonha, mas a prestigiada Universidade do Sudeste não aceitaria. Provavelmente lançariam um comunicado de funcionária temporária para se livrar dela. Se não arrancar a erva pela raiz, ela brotará na primavera. Até uma criança entende isso, e Xian Jian também. O grande pai já disse uma frase famosa, que até hoje Xian Jian considera um clássico: apenas eliminar alguém fisicamente não é sucesso. A verdadeira destruição é apagar os vestígios dessa pessoa na sociedade. Depois de quase 1 hora de confusão, Xian Jian sentiu fome. Ele nem tinha almoçado. Perto da Universidade do Sudeste havia uma cidade universitária. Resolver a fome era fácil, mas pelo caminho sentia-se como se tivesse mel no corpo. Todo mundo olhava para ele, deixando-o estranho. No fim, até cercaram o restaurante onde ele comia macarrão. Que incômodo! Parecia que formigas estavam subindo no meu corpo. Xian Jian não aguentava mais aquela atmosfera. Então abriu o TikTok para aliviar o constrangimento. A primeira transmissão ao vivo que apareceu no feed era sobre ele, com o título em letras garrafais. O último cavaleiro do amor puro ainda não caiu. Caramba, é uma mistura de ladrão com vaquinha. Incrivelmente bom. Ele virou uma celebridade online em Linhai, mesmo que forçado. E especialmente constrangedor, mas Xian Jian não ligava. Quanto mais popular o caso, melhor. Se pudesse acabar com a família de Liu Huyan, ser um palhaço não era nada. Poderia ser pior do que um corno manso? Agora vivemos na era do tráfego. Quem controla o tráfego tem a palavra. De repente, uma ideia brilhante surgiu na mente de Xian Jian. Se pudesse fazer assim, não seria perfeito para o seu fundo de vida de grande vencedor? Com isso em mente, ele nem se importou mais com o macarrão. Só pensava em como realizar esse plano. O primeiro passo era criar buzz, fazer muito barulho. Nas palavras do irmão Qian, quanto maior a tempestade, mais caro o peixe. Olá, ex-cunhado, tudo bem? Guerreiro do amor puro. Os estudantes ao redor começaram a zoar. A característica dos universitários modernos é serem fofoqueiros de primeira. Se fosse o Xian Jian do passado, ele nunca responderia. Mas agora os tempos são outros. Ele virou a cabeça, sorrindo, e disse ao gordinho que estava zoando: não me chame de guerreiro do amor puro. Ex-cunhado é mais pé no chão. Vendo que ele respondeu, aqueles alunos desocupados ficaram animados. Irmão, podemos tirar uma foto juntos? É, eu também quero. Caramba, até foto em grupo. Xian Jian sorriu e acenou.
Haha, foto pra quê? Não sou famoso nem influenciador. Vai nessa, irmão, você está sendo sem graça. Amanhã você vai explodir. Com certeza vai ser o grande influenciador da Universidade do Sudeste. Não, de Linhares inteira. É verdade. Estamos marcando presença antes da fama. O gordinho que liderava a transmissão ao vivo era o mais animado. Sem saída, Xian Jian teve que tirar fotos com todos. Era pela exposição. Ele aceitou tudo, como se estivesse brincando com os jovens. Perdeu uns 10 minutos nisso. Finalmente se livrou da multidão de curiosos. Enquanto isso, no fórum da Universidade do Sudeste. E o mural do campus explodiu, impulsionados intencionalmente ou não pelos internautas. A repercussão de todo o caso já não se limitava à pequena Linhai. Embora os líderes da Universidade do Sudeste tentassem ao máximo abafar o caso, não conseguiram conter a força dos curiosos internautas. O caso inevitavelmente se alastrou. Enquanto Xian Yang se divertia à beça, do lado de Liu Huyan era um desastre. Caiu do quarto andar e meio sobre a almofada de ar de resgate. Embora não tenha risco de vida, uma perna acabou inevitavelmente fraturada. Isso se chama, a pena de morte é perdoada, mas a pena de prisão é inevitável. Ou seja, Xian Yang não sabia disso, senão teria caído na gargalhada. Mas a dor física era secundária. O que realmente atormentava Liu Huyan era o trauma psicológico. Ele não sabia como resolver. A situação atual, por exemplo, os líderes da universidade bloqueando a porta do quarto. No momento em que caiu, Liu Huyan pensou em muita coisa. Mais de 20 anos de vida. Em poucos segundos, como um filme, passaram pela sua mente. Desde pequeno ele tinha uma origem privilegiada. O pai era professor universitário, a mãe executiva de uma empresa estatal. A irmã era uma filha do céu. Se não fosse pelo aparecimento daquela pessoa, a vida de Liu Huyan nunca teria chegado a essa situação difícil. Falando nisso, Xian também era um coitado arrastado por ele. Mas agora, por mais que se fale, não adianta mais. Para ele, Xian Yang, que por tantos anos foi um homem honesto, também decidiu se separar dele. Professor Liu, embora eu saiba que falar isso agora seja um pouco insensível, mas espero que você entenda as dificuldades da universidade. O impacto deste caso é muito grave. Acredito que você também não queira que a imagem da Universidade do Sudeste despenque assim de repente. O diretor Wang, com um tom ponderado, fechou a porta e começou a aconselhá-lo. Liu Huyan ficou em silêncio. Ele sabia o que aquilo significava. Diretor Wang, entendo suas dificuldades. Fui eu que envergonhei a universidade. Portanto, estou disposto a aceitar a decisão da instituição. Ao ver Liu Huyan tão razoável, o diretor Wang ficou um pouco surpreso. Isso era completamente diferente da impressão que ele tinha de Liu Huyan antes. Ai, Huyan, quando você chegou na universidade, como foi tão ingênuo? Chega, não vou dizer mais nada. Espero que você siga as orientações da universidade. Tenho ainda assuntos na escola. Vou voltar primeiro. Cuide bem da sua recuperação. Vá com calma, diretor Wang. Quando o quarto ficou só com ele, Liu Huyan finalmente sentiu a amargura de ser esquecido. O mais triste era que, como o diretor Wang tinha estado ali o tempo todo, Liu Huyan não tinha ido ao banheiro o dia inteiro, e a vontade de urinar só aumentava. O pai dele não estava ali. No quarto só havia ele de paciente. Depois de muito custo, esperou o diretor Wang sair, e já estava quase a ponto de não aguentar. Mas com a perna fraturada e engessada, não conseguia andar. Extremamente orgulhoso, ele não conseguia pedir ajuda à enfermeira. Teve que aguentar com os dentes cerrados. Enquanto isso, Xian Yang, livre dos curiosos estudantes, parou na rua, acendeu um cigarro e organizou bem a situação atual. Depois de pensar muito, achou que não podia agir de forma muito cruel. Senão, isso contradiria totalmente sua imagem de guerreiro do amor puro. Então ele fez uma ligação para o pai de Liu Huyan. Alô, tio, está ocupado. O que houve, Xiao Yang? O tom do velho estava claramente mais frio. Mas isso era normal. Quem, diante de alguém que levou sua filha a pular de um prédio, não teria uma cara feia? O velho tinha um nível elevado de educação. A Huyan caiu e se machucou? É grave. Em qual hospital ela está? Vou visitá-la. Afinal, já fomos casados. Depois de alguns segundos de silêncio do outro lado, veio a voz baixa do velho. A Huyan não tem nada grave. Só fraturou a perna. Agora está no primeiro hospital popular de Linhai, internada com a perna quebrada. Então tenho ainda mais razão para visitá-la. Em qual quarto? Edifício de internação, 8º andar, quarto 8012. Certo. Então o senhor pode continuar com seus afazeres. Vou lá agora mesmo. Depois de desligar, Xian Yang ficou de ótimo humor. Essa desgraçada só quebrou uma perna. Foi sorte.
Se tivesse ficado tetraplégica, eu já estaria abrindo champanhe e soltando fogos. Mas o destino não quis. Vou visitá-la. Afinal, estou desempregado e sem nada para fazer. Por sorte, havia uma barraca de frutas ao lado. Visitar um doente exige sinceridade. Ainda mais sendo a ex-esposa. E uma ex-esposa com a perna quebrada. Quando criança, Xian Yang também quebrou a perna. Ficou meses de gesso. Na verdade, perna quebrada, além da dor, não tem muito problema. O chato mesmo é ir ao banheiro, tanto para urinar quanto para defecar. Com muleta é muito incômodo. A memória mais forte que Xian Yang tinha daquela época era a dificuldade de ir ao banheiro todos os dias. Liu Huyan foi tão bom comigo. Não é justo eu comprar umas frutas boas para ele fortalecer o corpo? As nossas são trazidas de Guangxi. Frutas frescas? Tem frutas já cortadas? Ao ouvir que a pessoa à sua frente queria frutas cortadas, a dona da loja imediatamente ficou mais animada. Tem sim, temos abacaxi fresco. Também temos maçã cortada na hora, e essa tábua de frutas. Ela falou um monte. Xian Yang deu uma olhada rápida e escolheu a manga e a pera. Dona, uma caixa dessa manga, e uma de pera também. Ah, sim. Pega um pouco de morango também, e escolhe algumas peras frescas e mangas com casca. O auge da falsificação é 90% de verdade e 1% de mentira. Liu Huyan não é burra. Pelo contrário, ela é muito exigente com comida. Sem algo genuíno, não vai enganá-la. Depois que a dona embalou tudo, Xian Yang pegou um saco grande de frutas e foi direto para o hospital. Ao mesmo tempo, no caminho, ele usou sua conta no Douyin para responder sobre o vídeo de Liu Huyan pulando do prédio da Universidade Southeast. Respondeu bastante a uns 7 ou 8 vídeos. Agora, no canal da cidade de Linhai do Douyin, quase todo mundo está falando sobre isso. Xian Yang simplesmente vazou o número do quarto que o velho lhe deu. Calculou que em menos de uma hora, o quarto de Liu Huyan vai ficar lotado, não é? O celular de Liu Huyan está gravando. Na era da mídia, todo mundo é um apresentador ao vivo. Liu Huyan ficou famosa dessa vez. Mas para Xian Yang, isso é bom. O que ele vai fazer a seguir? É usar a má fama de Liu Huyan. Quanto maior a má fama, maior o benefício para ele. Desculpe, com licença. A voz de Xian Yang logo foi abafada pelo barulho. Não tinha jeito, ele simplesmente não conseguia passar. Por favor, deixem-me passar. Sou o ex-marido de Liu Huyan, preciso entrar no quarto. De repente, os olhos de todos no corredor do 8º andar se fixaram no rosto de Xian Yang, incluindo a enfermeira no balcão. O ex-cunhado, o guerreiro do amor puro chegou. Pessoal da live, o show vai começar. O guerreiro do amor puro finalmente chegou. Família, quem entende? Estou chorando horrores. Ouvindo aquelas figuras coloridas ecoando, Xian Yang ficou com a testa cheia de linhas pretas. Que porcaria é essa? As pessoas fazendo live realmente não têm vergonha na cara por audiência. Num instante, uma multidão se aglomerou. Ainda bem que os seguranças do hospital vieram manter a ordem. Xian Yang, com muito esforço, finalmente conseguiu entrar no quarto de Liu Huyan. No segundo seguinte em que abriu a porta, ele ficou pasmo. Liu Huyan o olhava com dor, e então fez xixi. Voltando 1 minuto atrás, Liu Huyan estava se segurando na parede, indo com dificuldade para o banheiro do quarto. Sua urina já estava no limite. Embora digam que segurar xixi dá para ir longe, segurar cocô é impossível. Mas depende da situação. E geralmente se diz isso de homens. As mulheres são naturalmente piores nesse aspecto. Liu Huyan já estava numa situação de não aguentar mais. Além disso, já teve filhos. Naturalmente, não é como as garotas comuns. Então, uma cena sufocante aconteceu. No exato momento em que Xian Yang abriu a porta. Tímida, sem ousar fazer nenhum som, Liu Huyan foi surpreendida por aquilo. Num instante, um líquido amarelado escorreu pelas calças dele. O avental de hospital originalmente limpo também ficou manchado de água, acompanhado por esse som. Comparável à soprano mais aguda do mundo, um grito apavorante. Liu Huyan desabou, desmaiando no chão. Em situações de medo extremo, as pessoas podem desmaiar inconscientemente. Não é um problema físico, mas um mecanismo de autoproteção do cérebro humano. Claramente, a situação de Liu Huyan agora é a de alguém extremamente aterrorizado. Exposta de forma tão humilhante diante das câmeras. Não é à toa que ela desmaiou. Clique, clique, clique. As pessoas do lado de fora, como moscas sentindo o cheiro de sangue, começaram a tirar fotos loucamente. Até Xian Yang pensou, pela tragédia de Liu Huyan, em fazer o sinal da cruz no peito e dizer um amém. Agora sim, era o fim da linha. Em termos simples, era tipo a velha morrendo, sem salvação. Mas, apesar da satisfação com a desgraça alheia, ainda era preciso representar. No instante seguinte a Liu Huyan cair, Xian Yang correu e a levantou.
Quanto a por que não a protegeu imediatamente, a resposta oficial é que ficou atordoado, o cérebro não processou. A resposta não oficial é simples. Queria que as pessoas tirassem fotos daquela cena humilhante de Liu Huiyan como lembrança. Galera, a transmissão ao vivo começou. Agora, pela câmera, podemos ver a adúltera. Essa mulher desmaiou. E olha, pode-se dizer que Liu Huiyan morreu socialmente. O que aconteceu hoje se espalhará por toda parte com esta live. Nesse momento, o sorriso de Xian Ye era mais difícil de conter que uma AK. Sua expressão facial se manteve num estado estranho, querendo rir, mas sem ousar, e ainda tentando mostrar uma cara de preocupação. Era uma tortura. Enquanto ele se preparava para encenar, ele se esforçou para sacudir o líquido desconhecido de suas mãos. Depois, limpou-as na beirada da cama. Então, com uma expressão fria, disse para Liu Huiyan, caída no chão, chega. Para de fingir, já foi todo mundo, o chão não está frio? Ah, Xianjian, você é venenoso mesmo. Você quer tanto assim que eu morra? Ai, fui descoberto. Já que é assim, vou falar na cara, quero ver você morrer, toda hora, todo momento. O que se pensa é diferente do que se ouve com os próprios ouvidos. Mesmo Liu Huiyan sabendo que Xianjian odiava, nunca imaginou que ele já chegasse a esse ponto. Então não fiquei desapontado. Ao meio-dia, em cima, devia ter morrido direito para te agradar, hein? Você ainda tem coragem de falar? Eu disse tudo aquilo, e você ainda não teve coragem de pular? Não é você quem sempre se diz uma mulher independente e digna? Me diga, grande professora, cadê sua dignidade? Desculpa, já me acostumei a falar assim. Logo você não terá mais nada a ver com a Universidade do Sudeste. A palavra professora deve estar doendo nos seus ouvidos agora, não é? O tom de Xianjian era agressivo e sarcástico, não exagero em dizer que era uma troca de farpas. Mas ele claramente subestimou a cara de pau de Liu Huiyan. Ela já estava sem nada a perder, a vergonha que tinha que passar já passou. O que mais valia a pena se importar? Enquanto os dois conversavam, o pai de Liu Huiyan e uma enfermeira entraram. Xianjian imediatamente fingiu uma expressão de preocupação e, ignorando a resistência de Liu Huiyan, pegou ela no colo e a colocou na cama à força. Durante todo o tempo, Liu Huiyan resistiu loucamente, mas não adiantou nada. Xianjian corria todos os dias. Ele ainda tinha um pouco de força. Ei, se você me tocar de novo, eu me mato na sua frente. Ai, Huiyan, com a perna quebrada, como você ainda é tão teimosa? O médico disse que não pode se mexer. O velho mexeu os lábios levemente, mas não disse nada. Quem começou a falar sem parar foi a enfermeira. Sua perna quebrou hoje, os raios-x ainda não saíram. Quem mandou você ficar se mexendo? Se der problema, vão vir reclamar com o nosso hospital de novo. O tom dela era bem desagradável, combinando com a expressão de nojo. Xianjian quase não segurou o riso. Pode ficar tranquila, se der problema, não vão procurar o seu hospital. Um simples atendente já tá dando lição em alguém? Que educação é essa? Gente que vive na sociedade moderna. Mais cedo ou mais tarde tem algum vício do trabalho. Por exemplo, o problema de Liu Huiyan é que ela é professora há muito tempo. Quando fala com os outros, sem perceber, já usa um tom de quem está ensinando. Mas aqui é hospital, não é escola. A enfermeira não ia aturar ela igual os alunos dela. A enfermeira de meia-idade tem quase 40 anos. Trabalha nessa área há 20 anos. E o que ela mais odeia é que a chamem de atendente. Quem você tá chamando de atendente? Não é você? Quem mais seria? Enfermeira não é igual atendente de restaurante? Lidar com cocô e xixi, e ainda pior que atendente. Em briga de boca, Liu Huiyan perde para Xianjian, mas em atiçar o fogo. Ele é um mestre. Tá certo, sou uma atendente. Mas pelo menos sou melhor que certa engenheira de software endurecido que se acha superior? Não. Falando claro, não sou nem melhor que engenheiro de software endurecido. Pelo menos esse pessoal se regenerou. Engenheiro de software endurecido. Claramente Liu Huiyan não fazia ideia do que era um engenheiro de software endurecido. Xianjian, do lado, não aguentou mais. E completou baixinho, é aquele com. Aí Liu Huiyan entendeu. Afinal, como estagiária de 2 anos e meio, ela sabia o que era. Exijo troca de pessoa. Pai, quero fazer uma queixa contra ele. Era pura raiva. Nesse momento, Xianjian saiu calmamente com as frutas. Então ele pegou aquelas frutas já cortadas que comprou, tirou da embalagem e colocou na fruteira que tinha comprado. Fumou um cigarro, enrolou por uns 2 minutos. E só então voltou com as coisas. A enfermeira já tinha ido embora. Liu Huiyan estava deitada na cama, com o rosto vermelho. Come um pouco de fruta. Eu sei que vocês não querem me ver. Vou embora agora. Isso pareceu normal, mas só rendeu mais um olhar de desprezo de Liu Huiyan. O pai dela não disse nada. Só deu um tapinha no ombro de Xianjian e falou, Xianjian, de agora em diante,
você também não precisa mais vir. Não é que seu tio não queira que você venha. A situação virou um escândalo, não fica legal você aparecer mais. Nós também vamos trocar de hospital em breve. Hehe, o velho estava dando uma indireta, mostrando que ele sabia muito bem que foi Xianjian quem vazou a localização do quarto de Liu Huiyan hoje. Xianjian não é bobo, também sabe quando parar. Não disse nada e foi embora. Só que quando estava saindo do portão do hospital, pronto para acender um cigarro, foi puxado por um cara de terno e gravata. Cara, espera aí, me arruma um cigarro? Faz tempo que não fumo, tô morrendo de vontade. Como diz o ditado, homem que não fuma, vive na vida sem rumo. Xianjian nunca nega cigarro para esse tipo de gente que pede. É o código dos viciados. Tem isqueiro? Aí o cara, depois de pegar o cigarro, ainda aproximou a cabeça. E perguntou de novo. Dessa vez Xianjian teve que dar uma bronca nele. Não que eu queira falar, mas... Não ter cigarro até vai, mas não ter isqueiro também? Dizem que ter cigarro sem fogo é como não ter nada. Com fogo, mas sem fumaça, difícil ser imortal. Você já está exagerando, sem fumaça e sem fogo. Ah, interessante. É a primeira vez que ouço essa expressão. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Yang, nome próprio Hai. Atualmente, sou gerente da filial de Linhai da Santianyu Network Technology Co., Limitada. À primeira vista, o nome parece brincadeira, mas Xian Yang já ouviu falar. Nos últimos 2 anos, a empresa tem se destacado. É uma empresa de transmissão ao vivo pela internet, focada principalmente na plataforma Douyin. Gerente Yang, não parece que você está aqui por acaso. Yang Hai, desmascarado, não demonstrou nenhum constrangimento. Apenas bateu na mão esquerda e continuou respondendo. Resposta correta. Pessoa inteligente é pessoa inteligente. Alma elevada, eu gosto. Xian Yang observou novamente, vestido com muito bom gosto, mesmo com esse frio ainda usava terno e calça social. Nos pés, sapatos de couro bem engraxados. À primeira vista, dava para ver que era uma pessoa elegante. Comparado a ele, a roupa de Xian Yang era bem mais modesta. Gostaria de saber o que o gerente Yang pretende? Parece que não nos conhecíamos antes. Ora, acabamos de nos conhecer, não foi? Tem um ditado sobre os 4 tipos de amizade, os que dividem o cigarro, os que passam pela janela, os que compartilham uma certa coisa, os que dividem o butim. Nós já somos bons amigos. Fala sem parar, muito exagerado. Xian Yang já havia rotulado Yang Hai em sua mente. Nesse momento, a sensação familiar o invadiu. O tempo e o espaço pararam novamente. Xian Yang viu a fumaça que ele soprava congelar no ar. O fundo de vida do grande vencedor lembra, há uma nova tarefa de investimento. A descrição da tarefa é a seguinte. Junte-se à filial de Linhai da Santianyu Network Technology Co., Limitada, onde Yang Hai trabalha, e ajude Yang Hai a completar a meta de desempenho de 15 milhões até o 6º mês. Recompensa pelo sucesso. Item confundir o coração, além de obter integralmente os lucros adicionais da parcela de investimento. Bônus de 15%. Falha na tarefa. Penalidade de rebaixamento para gerente estagiário. Perda de todo o valor investido. A recompensa da tarefa é muito generosa, e aquele item. Confundir o coração parece super poderoso. Alto retorno vem com alto risco. Se a tarefa falhar, provavelmente não conseguirei me recuperar. Apostar ou não? Perder tudo ou ganhar uma vila à beira-mar? Xian Yang pensou por 3 segundos e decidiu aceitar a tarefa. Que piada internacional! Cavalo não engorda sem capim noturno. Homem não enriquece sem ganhos inesperados. Neste mundo não há nada 100% certo. Hesitar não é o estilo de Xian Yang. Há um ditado, quem tem esperança tem mentalidade de apostador. Xian Yang, de uma criança deixada no campo, chegou até aqui. Graças à coragem e à atenção aos detalhes. Hesitar é perder. Ele decidiu apostar tudo. Assim que Xian Yang aceitou a tarefa, o tempo começou a fluir novamente. Gerente Yang, você é engraçado. Alma divertida. Então o próximo passo é dividir o butim, certo? Completamente diferente da antipatia de um segundo atrás. Agora Xian Yang exalava uma aura de acessibilidade. Yang Hai olhou para ele um pouco surpreso, pensando, o que deu nesse garoto? Para ficar tão familiarizado de repente? Você é muito inteligente, provavelmente já adivinhou minha intenção hoje, não é? Inteligente coisa nenhuma. Se eu fosse inteligente, não teria sido enganado por uma mulher. Só pensei um pouco sobre o motivo da sua visita. E você, gerente Yang, já se identificou. Mesmo sendo ignorante, eu sei o que a Santianyu faz. Yang Hai soltou uma baforada e olhou sério para Xian Yang, dizendo. Você sabe que está em alta agora? Sei sim. Ex-marido, guerreiro do amor puro. Claro, também me chamam de tartaruga verde de raça pura. Acho que você quer falar sobre monetizar a visibilidade, certo?
Xian Yang tinha uma expressão indiferente. Isso deixou Yang Hai quase louco de frustração. Então você quer viver no anonimato para sempre? A paisagem lá na frente é tão bonita. Não quer ir atrás? Já começou com essa lavagem cerebral de autoajuda. Xian Yang sentiu que superestimou o nível de Yang Hai. Muito impaciente, gerente Yang, eu entendi sua intenção. Você quer que eu entre na Santião para fazer live. Esses dias, meu caso com minha ex-mulher virou um escândalo, é um bom ponto de partida. Vendo que Xian Yang foi direto, Yang Hai também parou de fingir. Abriu os braços e perguntou. Então, o que você acha? É a chance de se casar com uma rica e bela e chegar ao topo da vida. Só esta. Se perder, acho que vai morrer de arrependimento. Claro que quero ganhar dinheiro. Quem não gosta de prata brilhante? Mas não gosto desse modelo que você propôs. Posso entrar, mas com uma identidade diferente. Não quero ser streamer. Yang Hai franziu a testa. Agora, em sua mente, a imagem do tolo puro. Guerreiro do amor puro era ridícula. Esse homem na frente dele tinha 800 truques na manga. Como poderia ser enganado por uma mulher? Então o que você quer fazer? O negócio principal da nossa empresa é live no Douyin. Depois de criar a conta, fazemos vendas e anúncios. Não posso te colocar nos bastidores. Você não quer usar meu caso com Liu Huyan para atrair atenção? Simples. Não vou ser streamer. Isso seria muito forçado. Preciso que você organize alguém da empresa para me filmar, entendeu? Fingir ser um streamer curioso me filmando. As palavras de Xian Yang fizeram Yang Hai refletir. Essa ideia nunca tinha passado pela cabeça dele. Disfarçado de repórter de fofoca para me filmar. As palavras de Xian Yang fizeram Yang Hai cair em profunda reflexão. Essa ideia ele nunca havia considerado. Agora na internet há muitas coisas verdadeiras e falsas. Quando se começa a comer qualquer fofoca, não se pode ficar ansioso para tomar partido. Porque você nunca pode imaginar como ele vai se virar. Por exemplo, o caso do milionário que procurou parentes que ficou conhecido em toda a internet há algum tempo. A equipe por trás fez propaganda por tanto tempo, mas no final a família fez uma live e a popularidade caiu direto ao fundo do poço. Típico caso de querer ganhar mais perder, e também influenciadores digitais promoveram o dever de casa de um aluno do ensino fundamental, até a mídia mainstream criticou abertamente. Especificamente, como você quer operar? E o que você quer ganhar? Suponha que você tenha conseguido fazer isso. Qual é o seu objetivo? Perguntar qual é o meu objetivo? Xian Yang inclinou a cabeça. Olhando para Yang Hai como se fosse um idiota. Claro que é para conseguir dinheiro. Seria para deixar todos os fofoqueiros do país colocarem na minha cabeça a etiqueta de corno manso? Quanto a essa resposta, Yang Hai achou normal. A fofoca sobre Xian Yang já se espalhou nos últimos dias. Todo mundo sabe que ele agora é um pobre coitado que saiu de casa sem nada. Para que mais seria se não por dinheiro? Beleza, cara, aqui tem muita gente e muitos olhos. Não é lugar para discutir negócios. Amanhã, se você tiver tempo, venha à empresa conversarmos bem. Primeiro, vamos trocar contatos. Vou te mandar o endereço agora. Ok, até amanhã sem falta. Vou voltar primeiro. Depois que Xian Yang entrou no táxi e foi embora, Yang Hai, que ficou no local, tirou silenciosamente um cigarro do bolso e acendeu. Com um olhar profundo, observou o táxi se afastando até desaparecer na esquina. No fim da tarde, Xian Yang, entediado, se preparou para ir ao supermercado comprar alguns itens de uso diário. Antes ficava na própria casa, por isso aqui nem uma escova de dentes tinha. Preguiça é um defeito comum dos humanos. Xian Yang, que ficou enrolando na cama até quase escurecer, vestiu a roupa contrariado e desceu. Dizem que o inverno no norte é seco e frio. Embora frio, pelo menos em casa tem aquecimento. Já no sul, o inverno tem mínimas de poucos graus, e em alguns lugares até depois do ano novo usam camisetas. O mais triste é a cidade onde Xian Yang está. Ao sul do rio Yangtze, ao norte do rio Huai, conhecida como região central. Frio e úmido, no inverno nem tem aquecimento, seja dentro ou fora de casa, sofre. É todo dano mágico. Sair de casa é até mais confortável do que ficar em casa, pelo menos a umidade não é tão alta. Aproveitando que o sol ainda não tinha se posto, Xian Yang cantarolando entrou em um aidilau aberto no quarto andar de uma praça. Nesse friozinho, não comer um fundi para se aquecer é uma falta de consideração consigo mesmo. Além disso, ele sempre anda sozinho. Mesmo antes de se divorciar de Liu Huyan, ele costumava comer fundi e ver filmes sozinho, quanto mais agora. Olá, bem-vindo ao aidilau. Quantas pessoas são? A moça que recebia na porta tinha um sorriso profissional no rosto, mas depois de ver Xian Yang, a expressão no rosto mudou imperceptivelmente. Na verdade, Xian Yang reconheceu quem era a garota de relance. Era a caloura que Liu Huyan estava orientando este ano. O nome parece ser Fang Kik, uma garota de uma área montanhosa pobre.
Quanto a por que Xian Yang sabia disso, o motivo é simples. Liu Huyan havia reclamado com ele, dizendo que os alunos de hoje maquiagem todo dia, usam iPhone, mas ainda fingem ser pobres para conseguir bolsa para alunos carentes. Quando não receberam, ainda fizeram escândalo. Quando todas as cartas são jogadas juntas, é uma jogada imbatível. Mas quando se tem apenas a carta da beleza, é uma situação sem saída. O serviço do Aidilau sempre foi atencioso, para evitar constrangimento. Quando solteiros vêm comer, podem pegar um bichinho de pelúcia para colocar do lado oposto, mas Xian Yang sempre seguiu o princípio, contanto que eu não fique envergonhado. Quem fica envergonhado são os outros. Depois de comer e beber bem, já eram quase 7h30. Liu Huyan agora é uma celebridade. Junto com ela, a fama de Xian Yang também cresceu. Enquanto comia o fundi, várias pessoas o cumprimentaram, chamando-o de ex-marido dela. Todas as vezes Xian Yang respondia educadamente com um sorriso. É hora de construir uma imagem pública, não se pode descuidar em momento algum. Isso é algo importante que afeta o bolso. Ao sair, percebeu que Fang Qi já não estava mais lá. Ela ainda é estudante. Provavelmente é trabalhadora temporária. O lugar onde Xian Yang está agora é o Shopping Vui, construído há alguns anos. Por ser novo, basicamente quem frequenta são jovens. Shoppings grandes são caros, cada metro quadrado vale ouro. Ainda mais por estar no centro da cidade, por isso o supermercado do Shopping Vui fica no nível B1. Ou seja, primeiro subsolo. O segundo subsolo é o estacionamento. Xian Yang só comprou alguns itens de uso diário comuns. Por isso não gastou muito tempo. Homens são assim, passam rapidamente e compram o que veem. O tempo economizado é a própria vida. Enquanto caminhava, Xian Yang viu um grupo de pessoas reunidas na frente. Ainda dava para ouvir sons de discussão. Tem fofoca aí, pensou Xian Yang, e nem se importou mais em comprar a escova de dentes. Foi para lá farejando a notícia, porque esse tipo de oportunidade é única. Chegando ao local, viu Fang Qi com uma expressão inocente, sendo empurrada por uma senhora de cerca de 60 anos. A senhora apertou contra a prateleira, com muitas pessoas ao redor. Tia, este frango assado fui eu que peguei primeiro. O que você quer dizer com pegou primeiro? Agora está na mão de quem? É de quem? A garota é jovem e está competindo com os velhos por coisas. Os espectadores que estavam tranquilos observando. Imediatamente alguém deu um conselho prejudicial a Eu. Todo mundo vive pela primeira vez, quem se importa com quem? Assim que a velhinha terminou de falar, uma mãe com uma criança ao lado zombou. Dizem que o povo de Lingai é interesseiro, hoje vi com meus próprios olhos. Você é tão rica, disputando um frango assado com uma garota, que ridículo. A velha, acostumada a ser arrogante, virou-se imediatamente para discutir com a mãe, enquanto Fang Qi ficou parada, meio sem graça. O frango assado acabou, e ao lado a velha de voz estridente continuava brigando com os outros. Depois que Xian Yang terminou de assistir à confusão, percebeu que a verdadeira protagonista, Fang Qi, já tinha escapado sem que ele notasse. Depois de assistir à confusão, resumindo, era só uma frase, dar uma olhada primeiro. O bobo viu tudo, e Xian Yang ficou feliz em ser um bobo sem preocupações, vivendo feliz neste mundo. Já é difícil o suficiente, não há mal em esvaziar a mente. O destino às vezes é muito misterioso. Xian Yang demorou para fazer as compras, e quando estava na fila para pagar, viu Fang Qi novamente. No instante em que os olhos se encontraram, o rosto dele ficou vermelho na hora. Quando ela estava discutindo, viu que Xian Yang também estava lá. Xian Yang, sem querer, olhou para ela de cima a baixo. O corpo era muito bom. O busto devia ser pelo menos C, e o mais impressionante eram as pernas dela com meia calça. Eram pernas de mangá, como dizem. Essa mulher era incrível, sem palavras. Se pudesse investir nela, seria ótimo. Bem trabalhada, seria uma verdadeira árvore de dinheiro. Enquanto Xian Yang estava pensando bobagens, de repente veio aquela sensação familiar. O fundo de vida do grande mestre lembra. Nova missão secundária ativada. O anfitrião pode escolher se aceita ou não. Descrição da missão. Salvar a senhora Fang Qi, que está em dificuldades, evitando que ela tome o caminho errado. Recompensa da missão. Valor de confiança de Fang Qi. Retorno de 10% sobre o valor investido pelo anfitrião. 100.000 pontos de energia do respeitado fundo de vida do grande mestre. Você já ativou 3 missões. Este fundo decidiu abrir o sistema de afinidade. Você pode tentar missões secundárias por conta própria. Ou seja, pode aceitar ou não. Depois de pensar um pouco, Xian Yang decidiu aceitar. Afinal, não vai perder muito dinheiro. Quanto a salvar Fang Qi de tomar o caminho errado, ele não tinha interesse nenhum.
O motivo era simples, essa mulher podia gerar lucro para ele. Era uma ferramenta útil. Se fosse um prejuízo, por que Xian Yang iria salvá-la? Só porque quando era criança assistiu a um herói mascarado, com a missão de salvar o mundo, não é? Ridículo. Depois de pensar isso, ele aceitou a missão. A sensação de rasgo no espaço parou. Então ele pensou, sistema de afinidade. Sistema de afinidade ativado. Atualmente, o nível do anfitrião é 100.000 pontos de energia, liberando todos os LV6, 6 pessoas. Por favor, o anfitrião deve vincular um alvo. Após vincular, não pode trocar por 30 dias úteis. Parece ter limites. 6 pessoas significa que ele pode ver até 6 pessoas agora. Mas que isso não funciona. Mas ainda é uma habilidade incrível. Depois de vincular o sistema de afinidade, essa pessoa não teria mais segredos para os olhos de Xian Yang. Era uma versão simplificada de leitura de mentes. Ele pensou, vincular alvo Fan Kik. Depois de uma forte tontura. Quando voltou ao normal, Xian Yang realmente viu uma barra vermelha acima da cabeça de Fan Kik, mostrando 12%. Parece que sua imagem para essa garota era bem negativa. Mas não importa. O custo de erro dela é alto. É só agradá-la. E é apenas uma missão secundária. No pior dos casos, falha, e não há penalidade. O carrinho de Fan Kik estava quase vazio. Ela quase não comprou nada, só pão de forma. E um pote pequeno de picles em conserva. Não admira que ela quisesse pegar o frango assado em promoção, combinando com o fato de que Xian Yang tinha trabalhado no Aidilao. Basicamente dava para confirmar que a garota realmente não tinha dinheiro. Não era como Liu Huyan disse, que ela era rica fingindo ser pobre para conseguir ajuda. Depois de pagar, Xian Yang olhou para o frango assado no seu carrinho, que ele planejava levar para casa e esquentar. Mas, vendo o carrinho vazio de Fan Kik, pensou melhor. Essa garota ia ficar com hipoglicemia de fome. Melhor dar a ela para se alimentar. Afinal, ele tinha dinheiro de sobra. Então, enquanto ela não olhava, ele colocou o frango já pago no carrinho de Fan Kik, que estava pegando sacolas plásticas. O que você está fazendo? A voz de Fan Kik era muito bonita, um timbre suave, sem ser afetado nem artificial. Não quero mais comer. Pode ficar. Se não quiser, tudo bem. Xian Yang nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa. Afinal, era só um frango. Não queria pensar muito. Não quero. Se não quer comer, pode dar para outra pessoa. Ele viu os 12% acima da cabeça dela. Transformou-se em 8%. Xian Jian ficou boquiaberto. Essa garota tem personalidade, hein? Xian Jian não esperava que acabaria piorando as coisas. Boa ação sem recompensa. Tentou ganhar e só perdeu. A afinidade caiu quase 1/3. Foi um começo desastroso. Esse maldito orgulho. Mas não se pode descartar que Fan Kik odeia profundamente Liu Huyan. Acabou odiando Xian Jian junto. Sem problemas. Com dinheiro, até o diabo trabalha. Com fichas suficientes, ele não acreditava que não conseguiria dominar essa garota. Então, que seja. Vou comer sozinho mesmo. Enquanto falava, Xian Jian enfiou a mão no carrinho de compras dele. E tirou as asinhas de frango. Fan Kik ficou boquiaberta. Que tipo de pessoa é essa? A voz era macia e fofa, muito agradável de ouvir. Mesmo quando estava brava, era tão fraca que parecia fazer manha. Você não quer, né? Não posso desperdiçar. Então vou comer eu mesmo. Xian Jian revirou os olhos para ela e se virou para ir embora. De que adianta se fingir de bonzinho? A descrição da missão já o tinha denunciado. Pobre e acabado, nem precisava dizer. Tão pobre que mal conseguia manter a panela no fogo. O principal é que essa garota tem orgulho demais. Se não fosse por isso, com a aparência e o corpo dela, como não conseguiria dinheiro? No pior dos casos, não passaria fome a esse ponto. Mesmo assim, ainda quer manter as aparências. Então que passe fome. Quando a fome fizer os olhos brilharem verdes, estará bom. No dia seguinte, ao meio-dia, o sol escaldante bateu no rosto de Xian Jian. Pegou o celular e deu uma olhada, já eram quase 12 horas. Vestiu a calça num movimento só. Isso é uma habilidade especial dos homens. Levantar em segundos. No minuto seguinte, Xian Jian já tinha terminado de se lavar. Sentou no sofá e acendeu um cigarro matinal. Ontem, Yang Hai tinha combinado de se encontrarem na empresa dele para conversar sobre a parceria. Quanto a isso, Xian Jian queria resolver de uma vez. O caso Liu Huyan agora estava no olho do furacão. Na internet, a atenção estava alta, e a grande mídia não parecia querer interferir. No momento, além da Universidade Sudeste, eles mesmos contrataram relações públicas para divulgar vídeos, mas o conteúdo só queria se distanciar de Liu Huyan. Pode-se dizer que a situação estava pronta, só faltava o empurrão final. Seguindo o endereço que Yang Hai enviou, Xian Jian pegou um táxi até a empresa de tecnologia de rede Santian Yu.
Não é à toa que é famosa como base de incubação de influenciadores. Era a primeira vez que Xianjian via uma base de transmissão ao vivo tão grande. Cada apresentador tinha um quarto separado, decorado de acordo com o conteúdo da transmissão, em estilos diferentes. Yang Hai viu Xianjian chegar e pareceu especialmente animado. Xianjian sabia bem o motivo daquela atitude. Eles só estavam de olho no tráfego. Caso contrário, sendo ele gerente de uma filial, não precisava tratá-lo como irmão. E ainda levou-o pessoalmente para visitar a empresa. Deu toda a moral. Então, parceiro, nossa empresa não é ruim, né? Como quem vende peixe, elogia o próprio produto. Mas Xianjian ainda tinha que puxar o saco. Demais, tudo bem. É a primeira vez que vejo uma empresa de transmissão ao vivo tão padronizada. Não é à toa que dizem que Santian Yu é a base de incubação de influenciadores. Realmente, é melhor ver do que ouvir. Estou aprendendo. Elogios bem simplórios, mas pela expressão de Yang Hai dava para ver que funcionavam. As pessoas gostam que puxem o saco delas. A tal inteligência emocional não passa de bajulação. A filial ainda está em fase de crescimento e desenvolvimento. Precisa urgentemente de talentos capazes para se juntar. Este não é lugar para conversar. Vamos ao meu escritório para detalhar. No caminho, todos que encontravam cumprimentavam com o diretor Yang para lá e para cá, e Yang Hai respondia com um aceno de cabeça sério. Fazia questão de impor autoridade. Não é à toa que dizem que o caminho mais rápido para o sucesso é dinheiro e mulheres. Com poder, riqueza e mulheres. Vem se agarrando sem parar. Não passava de um gerente de uma pequena filial, mas ali agia como um pequeno imperador, dando ordens, mandando em tudo. Depois de se sentar no escritório, Yang Hai deixou de lado a cara séria que usava lá fora e colocou uma expressão sorridente. Então, o que achou? Já decidiu? Acredito que hoje você viu o poder da nossa Santian Yu. Em Lingai, no ramo de transmissão ao vivo e mídia própria, ninguém ousa dizer que nos supera. É bem padronizado, e tem bastante gente. Vi que alguns influenciadores de Lingai com muitos seguidores parecem estar aqui. Ao ouvir isso, Yang Hai imediatamente se animou, quase cuspindo saliva no rosto de Xianjian. Claro. No ramo de mídia própria, Santian Yu é a líder. Então, depois de falar tanto, você ainda não se interessou? Interessei. Quem não quer ganhar dinheiro fácil deitado? Mas não vou entrar como influenciador. Já disse isso antes. As palavras de Xianjian foram firmes e diretas, sem margem para negociação. As sobrancelhas de Yang Hai se franziram na hora. Então como você pretende fazer? Não vai entrar na Santian Yu? Isso. Não vou me juntar à sua empresa. Quero cooperar com você de forma que ambos ganhemos, e não ser seu funcionário. Cooperar? Como seria essa cooperação? Quando chegou aqui, Xianjian vinculou o sistema de afinidade de Yang Hai. Na hora, mostrava 65%. Mas depois que Xianjian disse isso, ele viu a barra na cabeça de Yang Hai cair diretamente 13%. Transformou-se em 52% de afinidade. Claramente era desconfiança. Mas tudo bem. Xianjian sabia que as palavras que diria a seguir o fariam se interessar, a menos que Yang Hai fosse um completo trouxa. Tenho uma empresa em meu nome, chamada Dai Investment Company. Yang Hai franziu a testa com uma linha preta. O nível de afinidade caiu diretamente 20%. Com a queda da afinidade, o tom de voz ficou impaciente. Xianjian, você não está brincando comigo, né? Que empresa Dai Investment é essa? Isso tem alguma relação com o que estamos discutindo agora? Claro que tem. Presidente Yang, não se apresse. Ouve o que tenho a dizer, pensa e depois decide. Sem saída, Yang Hai só pôde dizer com paciência, fale. Estou ouvindo. Já são quase 3 horas, para não perder o tempo do presidente Yang. Vou resumir, primeiro, eu não faço livestream. Mas preciso que todos da sua Santian Yu cooperem comigo, incluindo todos os funcionários. Lembre-se, todos. Segundo, vou disponibilizar 3 milhões de yuans para você. O uso desse dinheiro é simples, use tudo para alimentar esse assunto. Antes mesmo de Xianjian terminar, Yang Hai ficou chocado e não conseguia falar. Ele sabia, claro, que atualmente a filial de Linshui da Santian Yu, com um lucro líquido anual de pouco mais de 2 milhões, depois de descontar salários, despesas e custos operacionais. Sobrar isso já era muito bom, afinal Linshui é só uma pequena cidade de nível prefeitura. Qual é a condição? Yang Hai mal podia esperar para saber se não estava sonhando. Diante da reação dele, Xianjian não estranhou nada. Alguém que define a meta semestral em 15 milhões. No ano teria que ser 30 milhões, impossível de alcançar com uma pequena filial. Portanto, Yang Hai é definitivamente o mais ansioso, no máximo disfarça bem para que ninguém perceba. Depois de beber um gole d'água, Xianjian continuou devagar, não tem condição nenhuma.
Só preciso que toda a sua empresa coopere com essa promoção, e o roteiro quem define sou eu. Só isso. Em 6 meses, ajudo você a chegar a 15 milhões, e quero receber o que é meu por direito. Somos amigos, nem vou assinar contrato de aposta ou algo assim. Isso é impossível. Yang Hai gritava loucamente em seu coração, quase não se reconhecendo. Mas na superfície, ele estava bem. Ele sabia melhor que ninguém a situação atual da empresa. A Santian Will, como empresa de mídia própria, de ponta no país, com mais de 200 filiais, a competição é acirradíssima. Para conseguir mais recursos da empresa, cada gerente de filial quebra a cabeça para aumentar os resultados, batendo no peito com confiança. Isso inclui Yang Hai. Na época ele deu um surto e dobrou a meta para si mesmo. O resultado foi que os resultados do pai dele fracassaram. Provavelmente, agora que Xianjian lançou uma isca tão grande, como ele não agiria? Irmão, tem certeza de que não está enganando o seu velho amigo? Não se pode falar essas coisas levianamente. Por que eu enganaria você? Daqui a 3 dias trarei o contrato, é só assinar. Aí nem precisa vir à empresa, vamos jantar, no Ye Xangai. O marisco de lá é bom. Ok, você pode começar os preparativos. Já está tarde, vou indo. Ao ver Xianjian se levantar para sair, com 70% de afinidade, Yang Hai se levantou imediatamente e disse, vou te levar. Claro, esse grande patrono ele precisava bajular agora. Embora não soubesse por que Xianjian definiu a meta semestral exatamente em 15 milhões, isso não importava, o que salvasse a vida bastava. Que sensação boa de rico! Antes, sabendo que Xianjian não tinha carro, Yang Hai mandou um rapaz da empresa levá-lo. E ainda generosamente disse que aquele Audi era para ele. Não dá para negar que, com 30 anos, ser gerente de uma filial da Santian Will não é só sorte. Yang Hai é realmente uma pessoa excelente. Pelo menos, não importa o quanto a afinidade mude, ele não demonstra na superfície. Tudo correu conforme o planejado. Ainda mais suave foi o estômago nobre de Liu Huyan, depois de comer os lanches e frutas que Xianjian comprou. Sem surpresa, começou a ter diarreia. Ela é tão delicada que já precisou até de soro. Quem sofre de diarreia sabe. 3 ou 4 idas ao banheiro por dia, o cheiro na cueca fica insuportável. O quarto de hospital não é como em casa, não tem vaso sanitário inteligente nem dá para dar descarga a qualquer momento. Naturalmente, o corpo de Liu Huyan começou a exalar um cheiro pútrido. O avental de paciente sozinho não conseguia conter o odor. Até a outra senhora idosa na cama ao lado, que também estava com a perna quebrada, não aguentou e fingiu estar gripada, usando uma máscara o tempo todo. Para não falar dos outros, a própria Liu Huyan, todos os dias sentindo aquele cheiro podre de ovo estragado, não suportava. Então ela odiava profundamente Xianjian, esse canalha desprezível e traiçoeiro, que até para dar frutas armava uma rasteira. Ao mesmo tempo, também odiava Wang Tianyan, antes do problema, chamava-o de queridinho, agora, com o problema, virou senhora boi. Desde o dia do divórcio, esse homem nunca mais a procurou por iniciativa própria, mas ele não sabe que Xianjian já entrou em contato com Wang Tianyan e apagou todos os históricos de conversa. Então, na visão dele, agora sua reputação está arruinada. Wang Tianyan não quer mais procurar o pai dele, mas Xianjian não sabe da situação atual de Liu Huyan. Ele só sabe que até agora a família Liu não trocou o quarto do hospital. Todos os dias, na porta, ficam pessoas fazendo transmissões ao vivo para ganhar fama, como guardas imperiais. Qualquer movimento de Liu Huyan não escapa dos olhos dos outros. Em vez de se preocupar com essa mulher desprezível, ele prefere focar sua energia nos 3 peixes de Yangai, afinal essa é a missão principal. Dinheiro de verdade, e também Fang Kik. Na lista de afinidade, mostra. A afinidade dela com ele sempre oscilou. Depois que Yangai passou do ponto de excitação, a afinidade caiu de 70% para 66%. Depois disso, ficou estável. Já a afinidade de Fang Kik é engraçada, sobe e desce. Às vezes sobe para 18%, e depois de um tempo cai para 5%. Resumindo, está sempre mudando. Ele olhou o relógio, não eram nem 4 horas. Xianjian foi direto a uma agência e pagou 600 yuans para ajudar a registrar uma empresa em seu nome. Fazer isso por conta própria dá trabalho, e são só algumas centenas de yuans a mais. Depois, ele alugou uma loja no centro antigo. No segundo andar de um prédio residencial. O antigo dono usava o local para negócios, mas a decoração era muito simples. Destacava-se pelo velho, pequeno e deteriorado. Claro, o preço também era adequado, apenas 40 mil yuans por ano. Xianjian assinou o contrato de aluguel sem hesitar. O ambiente e tal não importavam, se não fosse pela necessidade de um local para registrar a empresa. Ele não se daria ao trabalho de fazer isso. Depois de resolver a papelada, entediado, Xianjian se preparou para dirigir.
até a Universidade do Sudeste para dar uma volta, e de quebra ver o que Fang Kik está aprontando. Mesmo mosquito pequeno é carne. Talvez ela possa lhe trazer uma surpresa inesperada. Depois de estacionar o carro, Xian Jian foi até o dormitório feminino. Para não chamar atenção, ele usou máscara e óculos de propósito. Pessoas que não o conhecessem bem dificilmente o reconheceriam. Ele calculou que o horário estava próximo. Xian Jian ficou vagando na interseção por onde todos os estudantes passam, procurando entre a multidão que saía das aulas, em busca de Fang Kik. Mas esperou muito, até escurecer, e não viu sinal dela. Sem escolha, ele parou uma colega que ia para o refeitório e perguntou: "Olá, colega. Por acaso, Fang Kik não foi para a aula hoje?" Ele escolheu essa moça porque a conhecia, mas ela é ingênua e pura. A jovem, sem desconfiar de nada, respondeu ingenuamente: "Kik tem ido às aulas normalmente nos últimos dias, mas sempre que a aula termina, ela sai correndo. Parece que ela está fazendo um trabalho de meio período." A expressão da moça não parecia mentira. Xian Jian só pôde fingir um tom irritado. "Sério, ela nem avisou que não viria à loja." "Então, você sabe onde ela está trabalhando agora?" "Só tenho o WhatsApp dela, mandei mensagem, mas ela não respondeu. Ela parece estar na Rua Joy. Uma vez ouvi ela falando ao telefone." "Ok, obrigado." Depois de ver a moça ir embora, Xian Jian acendeu um cigarro e pensou: já que não tem nada para fazer em casa, melhor ir até a Rua Joy para dar uma olhada. Aquele lugar fica perto da Praça Vuiui, foi desenvolvido nos últimos 2 anos, então não há muitas lojas. Deve ser fácil encontrar. De fato, ao chegar, viu que quase não havia lojas. Eram todas lojas esquisitas, salas de escape, lojas de RPG de mesa, e alguns bares discretos no segundo andar. No final da rua, havia uma cafeteria. Pela decoração, parecia uma loja temática com serviço de empregadas. Só isso. Xian Jian gastou uns 10 minutos procurando em várias lojas, mas não encontrou Fang Kik. Sem muitas esperanças, ele entrou na última cafeteria. Era óbvio que Fang Kik provavelmente não trabalhava ali, mas ao ver o nome, ele ficou confuso. O nome da cafeteria era Encontrar o Encanto, um nome extremamente cafona. Era uma cafeteria moderna de empregadas temáticas, popular na internet. Embora Xian Jian não entendesse por que abrir esse tipo de loja aqui, em vez de escolher uma região mais movimentada e jovem. Mas antes que ele pudesse processar, descobriu que Fang Kik estava realmente ali. Porque ele estava olhando para a janela, de costas, e ainda com máscara e óculos. Então Fang Kik não sabia que quem estava sentado ali era Xian Jian. Da última vez no Aidilau, Fang Kik usava só um batom, mas agora estava com uma maquiagem um pouco sedutora. Com o vestido de empregada que usava, a impressão direta que causou em Xian Jian foi de 8 palavras. Beleza natural, digna de pena. A iluminação da loja era meio ambígua. Era um tom frio e não muito claro, e quase não havia clientes. Só alguns homens gordos de uns 30 anos, pedindo café e olhando com olhos lascivos para todos os lados. "Senhor, o que deseja beber?" Infelizmente, ela ficou responsável. Xian Liang sabia que essa garota estava realmente no fundo do poço. "Isso já basta, bom senhor. Aguarde um momento, se precisar de algo é só me chamar." Como diz o ditado. 1000 palavras, mas todas em silêncio. As pessoas têm contraste. Há 2 dias, ela era uma garota tão orgulhosa. Para sobreviver, tem que fazer esses trabalhos que agradam os homens. Geralmente, quem trabalha em lugares assim por muito tempo, acaba se perdendo. As flores enganam os olhos, ainda mais para uma garota que mal saiu da sociedade. No café, além de Xian Yang, havia apenas 3 ou 5 clientes, todos homens de meia idade barrigudos, e o motivo de estarem ali era óbvio. Antes de terminar o café, Xian Yang percebeu que Fang Kik foi chamada 3 ou 4 vezes, praticamente todas com desculpas para se aproveitar dela. "Com licença, solte minha mão." Enquanto bebia o café, de repente ouviu a voz de Fang Kik. Macia e doce. Xian Yang levantou a cabeça e, como esperado, ela estava com problemas. Fang Kik, vestida como empregada, teve a mão agarrada por um homem careca. "Você derramou o café em mim. Não vai limpar." "Mas, senhor." A posição de Xian Yang não era longe deles. E ele podia ver claramente onde o porco careca queria que fosse limpo. Era entre as pernas do cliente. Ou seja, a virilha. "O que me chamou?" "Cliente, eu sou seu mestre." Fang Kik tentou se soltar do careca, mas como uma estudante frágil, como poderia lutar contra um homem robusto de meia idade? "Solta! Se não soltar, vou gritar." Sua voz não tinha nenhum poder. E qualquer um pensaria que Fang Kik estava fazendo charme. "Ah, grite. Pode gritar até ficar rouca, ninguém vai te salvar." Ao ouvir os gritos de Fang Kik, o careca ficou ainda mais animado. Além de Xian Yang,
Os outros ali eram velhos conhecidos dele, incluindo as outras empregadas do café. Para ser sincero, já estavam sob seu domínio. Quem trabalha aqui pelo salário? Vem comigo hoje à noite, te dou 2.000. O que acha, garota? Começou a ofensiva financeira. Mas claramente, embora Fang Kiki precisasse de dinheiro, ainda tinha limites. Sabia que, se desse um passo em falso nesse caminho, ficaria presa para sempre. Então o careca, ignorando a resistência de Fang Kiki, começou a puxá-la para fora. As garçonetes do café não reagiram. E até os outros clientes olhavam para o careca com inveja, se arrependendo de não ter agido antes, deixando aquela garotinha escapar para outro. Naquele momento, uma voz inoportuna soou atrás do careca. Ei, seu porco, você pisou no meu pé, sabia? Olha, sujou o meu sapato. O careca ignorou Xian Yang e continuou puxando Fang Kiki, dando passos largos para frente. Seu porco, está surdo? Com o som de um copo quebrando na moldura da porta. O que você pensa? Sou novo, falo sem educação. Não se importe. Hoje só quero que você limpe meu sapato. Confirmando o olhar. Era alguém procurando briga. Vendo isso, o careca largou Fang Kiki e deu um chute voador. Para falar a verdade, Xian Yang tinha mais de 20 anos. Antes da faculdade, sua principal atividade de lazer era brigar, brigas em grupo. Garoto da cidade pequena, cheio de energia, que não estudou, que abandonou a escola. Sempre gostava de cercar alunos internos como Xian Yang para pedir mesada. Nos anos do ensino médio, ele não só aprendeu bem matemática, física e química, mas também ganhou o apelido de dupla flor, por nenhum outro motivo, era só porque sabia lutar. Depois, na faculdade, rodeado de pessoas civilizadas, Xian Yang deixou esse comportamento de lado e se inscreveu no kickboxing, treinando por 7 ou 8 anos. Se não fosse o porco careca ter cruzado seu caminho hoje, ele teria realmente jogado dinheiro fora com as aulas. O corpo gordo do careca aparecia em câmera lenta para Xian Yang. Ele desviou do chute, ergueu a mão e deu um tapa direto na cara oleosa do careca. Pá! O careca, já desequilibrado, caiu no chão com o tapa. Todos ficaram pasmos, incluindo Fang Kiki, que estava prestes a fugir. Ele era um lutador profissional. O careca era muito grande e, desequilibrado, caiu de cara no chão. Como isso não feriria seu orgulho? Seu filho da puta, espera aí. Só restava a boca corajosa. Xian Yang não lhe daria a chance. Aproveitar a desgraça do inimigo. Sempre foi seu estilo. Sem dizer nada, pisou diretamente no rim do careca, que não teve chance de se levantar. Por isso, em brigas de grupo, nunca se pode cair. Uma vez caído, não há como se levantar. E, você não quis ouvir. Eu disse que se limpasse meu sapato, tudo bem, mas você quis se incomodar. Pá, pá. Xian Yang se agachou e deu 2 tapas na cara gorda do careca, fazendo a carne balançar como ondas. Seu merdinha, sabe quem sou eu? Não venha com essas besteiras. Te dou uma chance, chama a polícia. Se não chamar, vou embora. HMPH, HMPH. A luta intensa e prolongada consumiu toda a energia do gordo. As outras pessoas no café observavam de soslaio, rindo por dentro, mas ninguém fez nada. Incluindo alguns funcionários, ninguém pensou em chamar a polícia, apenas observavam o careca agir. Provavelmente ele sofria bullying dele com frequência. Chamar a polícia? Você está me subestimando, pirralho? Não sabe que tudo aqui é personalizado pelo patrão? A filha mais nova respondeu tremendo, sem saber o que Xianjian pretendia fazer. Então, vamos considerar 500. O valor, ela já nem sabia quanto era. O que o senhor quer dizer? Corre! Xianjian levantou a mesa e, com toda a força, desferiu um soco. Croc! O tampo da mesa rachou em um pequeno pedaço. Esse soco tem 20 anos de técnica. Você aguenta? Todos no café ficaram atonitos. O careca olhou para aquele fardo, tremendo de medo. Isso é brincadeira. Sorte que ele acertou a mesa. Se o soco tivesse acertado ele, o careca nem queria imaginar a cena. Pergunto pela última vez, resolvemos na delegacia ou em particular? Silêncio. Ninguém ousava falar, incluindo a Fang Kiki, que já o reconhecera, apesar da máscara e dos óculos. Mas a voz ele lembrava. Não era aquele homem que ele havia orientado e que virou notícia? Alguém que o humilhara no dia anterior não era fácil de esquecer, incluindo a voz de Xianjian. Ele lembrava de tudo claramente. Então, tchau. Pensava que era um figurão. Não esperava que fosse mais medroso que eu. Depois de dizer isso, Xianjian pegou Fang Kiki e fugiu rápido. Arrastando Fang Kiki até o estacionamento, Xianjian não disse nada. Quando ia pegar as chaves, Fang Kiki começou a se debater. O que você vai fazer? Não, não faz isso. Eu não sou desse tipo. Ao ouvir isso,
Fan Kik percebeu que Xianjian estava brincando com ele, e de forma tão explícita. Seu rosto ficou vermelho. Seu sem vergonha, indecente. Xianjian viu a afinidade no topo da cabeça de Fan Kik, que mal tinha 30%, despencar. Apressou-se a acalmá-lo. É brincadeira, garotinha. Não leva tão a sério. Não quero falar com você. Fique longe de mim. E por que você está me seguindo? Por mais ingênua que fosse, Fan Kik percebeu que não era coincidência. Quem iria passear na rua alegria à toa? Além disso, Xianjian era um homem casado. Não tinha motivo para estar ali. Pelo visto, Fan Kik era uma pessoa de humor complicado, com forte orgulho, mas extremamente necessitada de dinheiro. Por isso, agia de forma estranha. De um lado, se esforçava ao máximo para ganhar dinheiro, de outro, tentava manter seus princípios. Mas esses princípios estavam se afrouxando aos poucos, como a confissão para a redução de pena. Trabalhar meio período no café era prova externa de que a necessidade superava a vergonha. Então, Xianjian não queria rodeios. Para lidar com esse tipo de pessoa, só havia um jeito: sufocá-la com dinheiro. Quanto dinheiro uma garota assim poderia precisar? Mesmo tendo investido 3 milhões em Yanghai, ele ainda tinha mais de 500 mil em dinheiro vivo. Comprar aquela garotinha era mais que suficiente. Quanto dinheiro você precisa? Posso te dar. Como sabe que estou precisando de dinheiro? A voz de Fan Kik estava cheia de desconfiança em relação àquele homem pervertido que a seguia. Ele não tinha a menor simpatia. Xianji olhou para a afinidade de 1% sobre sua cabeça e ficou sem palavras. Ela caiu direto para zero. Aquela maldita garota o tinha em má conta. Já que a situação chegará a esse ponto, Xianjian decidiu não se importar mais com os sentimentos dela. Que você está sem dinheiro, todo mundo que te conhece sabe. Não. Trabalhando o tempo todo, sem nem comer direito, só falta escrever pobre na testa. E ainda pergunta como eu sei. E daí? O que isso tem a ver com você? Nada. Vou perguntar de novo. Quanto você precisa? Com orgulho ferido, Fan Kik não queria mais discutir com Xianjian. Então, disse um valor que achava astronômico. Preciso de 300 mil. Você tem 300 mil? Lembro que você saiu do divórcio com a professora Liu sem levar nada. Odeio gente que se mete onde não é chamada. Embora soubesse que o valor de 300 mil era um palpite qualquer de Fan Kik, Xianjian não se importava. Era só um investimento. O grande vencedor, o sistema de vida, devolveria para ele. Me passa o número da conta. Pela primeira vez, Fan Kik achou Xianjian completamente sem noção. Só para passar vergonha. Toma, pode transferir para esta conta. Abriu o banco, mostrou o número para Xianjian e se virou para ir embora. Uma babá esquisita, mais um pervertido esquisito. Ele só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Mal tinha dado 2 passos, quando recebeu uma mensagem no celular. A princípio, nem queria olhar. Mas uma sensação estranha no peito fez, como que por um impulso, pegar o telefone e dar uma olhada. O coração de Fan Kik disparou. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Prezado Fan Kik. Em 12 de março de 2024, às 20h50, Xianjian transferiu para sua conta do Banco Zhongdan, de final 6.326, o valor de 300 mil yuans. Por favor, verifique o recebimento. Esta mensagem não serve como comprovante de depósito. Realmente são 300 mil. Xianjian não mentiu em nada. Sem pestanejar, ele ganhou 300 mil para si. Fan Kik, instintivamente, olhou para Xianjian, que estava com as mãos nos bolsos. Embora o homem parecesse comum, naquele momento, seu rosto, aos olhos de Fan Kik, subiu diretamente para 70% de simpatia. Xianjian perguntou com um sorriso irônico. E aí? O dinheiro caiu? Transferências pequenas costumam ser rápidas. A maioria dos problemas da vida vem da falta de dinheiro. A alegria que o dinheiro traz e o conforto são suficientes para viciar. Transferência pequena se refere a 300 mil yuans? Fan Kik resmungou silenciosamente. Estou brincando com você. Esse dinheiro eu não posso aceitar. Apesar de falar de forma grandiosa, seu corpo era honesto, recuando 2 passos sem perceber. Tem certeza de que não quer? Então transfere para mim. Também estou brincando. A voz suave e doce parou abruptamente. Depois de alguns segundos de silêncio, a expressão de Fan Kik mudou. Como se tivesse tomado uma decisão, mordendo os lábios, disse, não dá para não pegar esse dinheiro de volta. Considere como um empréstimo seu, tá? Está começando a fazer dengo agora? Xianji olhou divertido para Fan Kik, que ainda não tinha trocado de roupa e usava um vestido feminino. E se eu disser que não? O mundo é muito justo. Conseguir algumas coisas significa perder outras. Não dá para só ganhar sem dar nada. Não existe almoço grátis no mundo. Então, que condição você quer? Para me emprestar esses 300 mil?
Se não for algo muito exagerado, posso considerar. Vou te fazer uma pergunta. Em quanto tempo você acha que consegue ganhar 300 mil? Fan Kiki ficou em silêncio. Ela não era uma princesa nascida com colher de prata. Pelo contrário, cresceu nas montanhas de Guizhou e sabia, melhor que qualquer um da sua idade, como é difícil ganhar dinheiro. No KSC, uma hora de bico rende 12 yuans. Entregar comida rende 3 ou 4 yuans por pedido. Com 5 yuans, um entregador sobe do primeiro ao sexto andar. Quando criança, corria dezenas de quilômetros na estrada da montanha, até a cidade para vender alguns produtos locais, ganhando no máximo uns 10 yuans. Não conseguia nem comprar uma roupa boa. O dinheiro era sagrado para Fang Kiki. Ela nunca achou que fosse fácil ganhar. Para mim, talvez leve 10 anos para conseguir isso. Uma garota muito esperta. Pelo menos não é daquelas que se deixam cegar por visões superficiais. Xianjia mostrou um sorriso satisfeito. Segunda pergunta. Para que você quer os 300 mil? Pelo que sei, seus gastos normais não devem ser tão altos. Suas roupas também são bem simples. Na verdade, Xianjian pensou em algo, mas não disse. É um desperdício do rosto e do corpo dela. As roupas que ela usa, claramente daqueles sites baratos. Minha mãe está doente. Precisa de dinheiro. Ainda tenho irmãos mais novos para estudar. Depois de hesitar um pouco, Fang Kiki respondeu de forma evasiva. Isso deixou Xianjian muito insatisfeito. Que doença sua mãe tem? E irmãos mais novos? Quantos irmãos você tem? Ela tem uremia, precisa de diálise toda semana. Eu tenho 3 irmãs. E um irmão. É uma ninhada de dragão? Depois de 4 filhas, finalmente um filho. Parece que o sistema ativou o bônus garantido. Isso é realmente complicado. É um poço sem fundo de dinheiro. Por falar nisso, por que você não se chama Zaldi? Xianjian fez uma piada, mas Fang Kiki olhou com espanto, enquanto continuava. Você lê mentes? Como sabe que eu me chamava Fan Zaldi? Depois, na escola, eu sempre escrevi errado, e o professor mudou. Eu não só sei que você se chamava Zaldi, como também sei que suas 3 irmãs se chamam Laidi. Indi Pandi, não é? Fang Kiki, naturalmente distraída, finalmente se deu conta. Claramente Xianjian estava brincando com ela. Fang Kiki ficou um pouco irritada. O orgulho chato começou a aparecer novamente. Tá bom, vou devolver então. Com 2 trocados, já se acha o tal. Mas assim que disse, se arrependeu. Afinal, os milhares de yuans mensais da diálise da mãe dela. Se não conseguir, a vida acaba. Xianjian, vendo que a simpatia ainda estava em 70%, nem se assustou. Mas tudo tem limite, inclusive as brincadeiras. E ele já tinha conseguido as informações que queria. Os 300 mil ele daria. Não podia perder a medida. Pronto. Fique com esse dinheiro. Devolver ou não é preocupação agora. Além disso, com o que você vai devolver? Você não tem 5 moedas no bolso. O que Xianjian disse era razoável e realmente pensou no lado de Fang Kiki, se preocupando com ela. Mas o jeito que falou foi duro demais. O que é isso de sem 5 moedas? Isso não é provocação? Por que está me ajudando? Antes, não tínhamos nenhum contato, não é? Nada. Só que quando eu precisar da sua ajuda, você não pode recusar. Lembre-se, não pode, não é permitido. No plano de Xianjian, Fang Kiki terá um papel importante, mas não há necessidade de contar a ela agora. Ok, vou avisar logo, nada daquilo. A voz de Fang Kiki era muito suave e fofa, e o vento noturno estava forte, então Xianjian não ouviu direito o que ela disse. O que você disse? Não ouvi. Eu disse. Nada daquilo, repetiu Fang Kiki, com um rosto já vermelho como uma cereja. Desta vez Xianjian ouviu claramente, mas, sendo um cara hétero, nunca pensou nisso, então interpretou errado. O que é aquilo? Onde? Falar pela metade é muito irritante. Por que você tem tantas exigências? Parece que te devo dinheiro. É como dizem. Hoje em dia, quem deve dinheiro é o chefe. Se não ouviu, esquece. Está tarde. Vou voltar. A tímida Fang Kiki só queria fugir daquele lugar, fugir daquele homem detestável. Vou te acompanhar? Você é só uma garota, não é seguro. Já são quase 10 horas. Ele sabia que Fang Kiki concordaria. O nível de afeição de 70% não é brincadeira. De fato, após alguns segundos de hesitação, Fang Kiki falou. Disse a Xianjian, vou chamar um carro eu mesma e te levo de volta no caminho. Muito obrigada hoje por ajudar tanto minha família. Então, já que está nisso, encontre um motorista designado para mim. Senão meu carro vai ficar estacionado aqui e não poderei dirigi-lo amanhã. Fang Kiki achou que essa piada não tinha graça nenhuma. Enquanto ele estava ali confuso no vento, Xianjian já havia entrado no Audi estacionado na vaga da rua. Vamos. Preciso dizer princesa, entre no carro? Durante o trajeto, os dois quase não falaram.
Porém, ao chegar na escola, Xiangji insistiu em acompanhar Fang Qi até o dormitório. A primavera é a estação em que tudo renasce. Os animais também estão no cio. Por isso os jovens são tão energéticos. Embora já fossem 22h30. Mas na colina em frente ao dormitório estudantil e na estrada, havia jovens garotos e garotas por toda a parte. Sem dúvida, Fang Qi se tornou a pessoa mais brilhante da multidão. Extremamente animada por ter recebido 300.000 yuans, esqueceu que ainda estava usando o constrangedor vestido de empregada. E Xiangjian deliberadamente dirigiu o Audi A6 reluzente até a frente do dormitório estudantil, e ainda abriu a porta do carro para Fang Qi de forma cavalheiresca. Por favor, desça, minha nobre e bela princesa.